Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao 17º programa Pode Explodir. A mesa está aqui comigo, o meu amigo incomensurável, inacessível, Fábio Botelho. Fala, Fabinho! Fala, galera, tudo bem? Muito feliz de estar participando de mais um programa. E como eu sempre falo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal, @Pode Explodir. E é isso, estou ansioso para ouvir as histórias dessa fera aí. Eu também, depois da terceira tentativa de abertura do programa, está aqui comigo Marcelo Coutinho, né? Rapaz, assim, normalmente a gente fala, né? O nosso convidado fez isso, isso e isso. Aí depois fez isso e dá a palavra ao convidado. Mas aqui, filho, eu vou ficar uns 20 minutos aqui contando a história, não é? Contando a história de sucesso desse cara aqui. Pô, vários títulos, várias histórias bacanas. Meu amigo, muito obrigado da sua participação aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade e fala aí. Bom, eu sou Marcelo Coutinho. Coutinho, né? Coutinho. Por que, galera, que eles estão falando isso? É piada interna. Porque é a terceira que eu fiz. Uma foi Marcelo Coitadinho. Marcelo Coitinho, né? Aqui agora foi um sacrifício para eu falar aqui o Coutinho. Um nome tão comum, né, meu amigo? É verdade. Seja bem-vindo, seja verdade. bem-vindo. E sou praticante de futebol de mesa. É isso aí. Jogo na federação desde 1983. Uau. É a verdade. E coordeno hoje o departamento de futebol de mesa do Bangu Atlético Clube. Além de algumas outras funções, sou diretor da Federação Internacional, Federação Sul-Americana. Eu vou ler alguma coisinha que está aqui comigo. Alguma coisinha. Vai, segura aí, ó. Vice-presidente de chapas do ITFC. Agora eu vou gastar meu inglês. International Table Football Confederation. Perfeito. Tá bom isso aí, Fabinho? Muito legal. Porque o nome do inglês aqui, o cara que fala muito inglês... Para ficar mais perfeito, era melhor ITFC. Aí, tá vendo? O negócio não tá bem pro meu lado hoje, não. Diretor de Sector Ball da CSAFM, Confederación Sudamericana de Futebol de Mesa. Agora perfeito. Foi no meu castelhano, portunhol, né? Isso aí. Tá horrível. Diretor de Sector Ball e diretor de regras da CBFM, Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Isso é o que ele atua hoje, tá, galera? Sim. Diretor de Sector Ball da FEFUMERG, Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro. Coordenador de Departamento de Futebol de Mesa do Bangu Atlético Clube, nosso amado Bangu. É isso aí. Isso é o que tu tá fazendo hoje. Isso é o que eu tô fazendo hoje. Não, vamos respirar aqui. Agora, vou falar alguns títulos dele, tá? Vice-campeão individual do torneio Rio-São Paulo de Pastilhas, que é uma das modalidades do futebol de mesa, em 2007 em Campinas. Campeão individual do Centro-Sul Brasileiro de Dadinho em 2002. Campeão estadual de duplas de Sector Ball em 2010 e 2012. Vice-campeão mundial de 2012 de Sector Ball no Rio de Janeiro, campeão estadual individual de pastilha em 2014, chefe da delegação brasileira pela CBFM, né, do Campeonato Mundial de 2015 em Debrecen, rapaz, na Hungria, irmão. Qual é o nome da cidade? Debrecen. Uau. Para falar Debrecen, eu tive que botar o nome da cidade lá no Google e ficar várias vezes ouvindo e escrevi aqui Debrecen para falar, não ia arriscar. Campeão sul-americano da modalidade de chapa e Sector Ball em Buenos Aires em 2019. Foi lá, inclusive, que você viu uma maquete, né, do campo do River Plate, que parece muito com o primeiro campo do Bangu. Tu vai contar essa história aqui pra gente. Vice-campeão brasileiro individual de Sector Ball em 2019. Campeão brasileiro interclubes de Sector Ball e Chapas em Campinas em 2022. E Marcelo Coutinho e Weber Gomes foram campeões mundiais de chapa com a seleção brasileira em São Paulo em 2022. Já acabou o programa? Acho que não, né? Porque isso aqui é só uma parte das conquistas, não é isso, Marcelo? É só uma parte. É só uma beiradinha do currículo. É uma beisola só. É isso aí. Irmão, há quanto tempo tu joga botão? Olha,
Pode. Vamos lá. Só quis mexer contigo. Quanto tempo você é botonista, meu amigo? Eu comecei a jogar. Meu primeiro time de botão eu ganhei em 1970. Eu não tinha nem nascido. Pois é. Eu sou de 71. Eu sou 71 até mesmo na porcaria do ano. Cara, e eu me lembro isso como se fosse hoje, cara, quando meu pai comprou na antiga Silbene, em Campo Grande. Já existia Silbene em Já 1970 aqui em Bangu? existia. Meu pai comprou 2 times da Estrela, um Fluminense branco e um Vasco preto. E foram os meus primeiros times de botão e aquilo ali virou uma paixão. É mesmo. E aí depois tu vai crescendo, né? A gente chegou a ter uma associação em Bangu, a molecada, nós montamos uma associação, essa associação evoluiu ao longo dos anos, chegou a ser federada independentemente e a sequência dela desagou no que hoje é o Bangu. Ah, legal. E aí quando começou a escassear, né, os colegas para jogar botão, eu naturalmente procurei a federação. E sou um atleta federado desde 1983. A federação foi fundada em 82. Olha aí. Eu tenho... Quase que fundou a federação Quase também, que né? fundei a federação. Não, ele chegou pra jogar e falou assim, vamos fazer uma federação pra eu poder me federar? Isso aí dia 31 de dezembro de 82, né? Isso é 83. Mais ou menos isso. E aí, tô esse tempo todo aí no esporte, cara. Teve um hiato, eu fiquei um tempo não conseguindo jogar regularmente por conta de trabalho. Eu trabalhava em turno de revezamento. Mas depois que deu uma clareada, consegui estabelecer, então... Nessa sequência vem direto desde então. Você lembra do teu primeiro título como botonista? Você lembra? Faz muito tempo? O primeiro título foi em 1984. Um torneio interno da associação que eu jogava na época. Não existe mais. Associação Metropolitana de Futebol de Mesa. Depois ela veio se associar ao Mackenzie. Durante muitos anos ela foi o departamento de futebol de mesa do Mackenzie Esporte Clube no Meia. E eu jogava na Metropolitana e o primeiro título foi um torneio interno da Metropolitana que a gente chamava de torneio de domingo. Entendi. Ganhei uma medalhinha, mas foi a primeira. E que acabou de te apaixonar ainda mais pelo esporte, né? É verdade. Aliás, vamos colocar aqui, o futebol de mesa é considerado um esporte, não é isso, Marcelo? É um esporte aqui no mundo inteiro. No mundo inteiro. Fala um pouquinho disso aí pra gente. O futebol de mesa, ele é esporte no Brasil, oficialmente esporte no Brasil, desde 1988. A organização vem de antes. O primeiro campeonato brasileiro foi disputado em 70. Em 76 foi fundada a Associação Brasileira de Futebol de Mesa, que coordenava uma modalidade chamada Um Toque, Disco Um Toque. Depois, em 81, se eu não me engano, 80 ou 81, foi fundada a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, que coordenava outra modalidade, que era a bola 3 toques. Em termos federais já, né? Sim, em termos Confederação nacionais. Brasileira, entendi. E aí, em 87, elas resolveram unir forças e se juntar numa única entidade. E com isso conseguiram oficialmente o reconhecimento do esporte, em 1988, pelo antigo CND, Conselho Nacional de Desportos. O reconhecimento foi assinado pelo então presidente Manuel Tubino. E, na sequência, em 1992, elas fundaram a atual Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, que hoje reúne 7 modalidades oficiais, sendo 4 internacionais. Uma brasileira, uma inglesa, uma sul-americana e uma húngara. Show de bola. Existe uma Copa do Mundo de futebol de mesa? Existe. Inclusive, ano passado, ela foi disputada no Brasil, em São Paulo. É mesmo? E sabe dizer quem foi o campeão? Individualmente, eu não lembro de todo mundo, mas por equipes, o Brasil foi campeão no Chapas. Inclusive, eu tive o prazer de estar nessa seleção, junto com meu colega de equipe, Weber Gomes, também do Bangu. Nós fomos campeões junto com a seleção brasileira. No Sector Ball, a campeã foi a Hungria. E na bola 12 toques, o campeão foi o Brasil. Então, só pegando aqui o gancho da pergunta do meu amigo aqui, porque assim, quando a gente fala em Copa do Mundo, né?
Aí você tem lá Brasil, Itália, cada um joga, sai um campeão. Aí você tem lá a equipe campeã. No futebol de mesa, você tem... explica pra gente como é que é a disputa. Você tem a disputa entre os integrantes individualmente, não é isso? E em função dos resultados é que se dá o campeão. Por isso que você tem o melhor prêmio individual. Explica pra gente como é que é. Ela é dividida em várias categorias. Isso, e além disso, ainda tem várias modalidades. Tem, né? Não, categorias mesmo. De faixa etária? Não. Também. Você tem a competição individual, que o nome está dizendo que você disputa, pode ser um campeonato mundial, brasileiro, estadual, tem a disputa individual, que você vai disputar para ver quem é o melhor do mundo, do estado, do Brasil. Isso que eu ia falar, é como se fosse um campeonato mundial, só que individual. Sim, individual. Né? É igual um torneio de tênis. Não, é igual um torneio de tênis. É mais ou menos igual o tênis. O cara joga sozinho. Sim, ele é o campeão exatamente. mundial. Entendeu? Ele é o campeão o Guga ganhou o Wimbledon. Porque pode Guga ganhou. Pode até ter mais de um representante do mesmo país, não pode? Pode, do mesmo clube, do mesmo país, na competição individual, pode ter até mais representantes. Aí, dentro da mesma competição, vamos falar, por exemplo, campeonato mundial. Certo. Tem a competição individual, tem a competição por países, que é a seleção de cada país. Normalmente são 4 jogadores jogando contra 4 outros jogadores. Como se fosse a Copa Davis do tênis. Entendi. Entendeu? Então são 4 de um país contra 4 do outro. Tem a competição por clubes. Aí já é uma coisa que já... Mas do Mundial também? Dentro do Mundial tem o Mundial de clubes como também. se fosse o Mundial de clubes lá. Que Sim. Tinha lá. Entendi. Entendeu? Então tem o Mundial de clubes também. Então no mesmo Mundial você tem o campeão individual, o campeão por países, o campeão por clube e nas várias modalidades. Então tem esses 3 no chapas, tem esses 3 no sector ball e tem esses 3 na bola 12 toques. Então, quando você fala de um campeonato mundial, na verdade, você está falando de 9 campeonatos simultâneos. Simultaneamente a liga... entendi. E dá para se inscrever e participar de todos. É complicado. Fica cansativo, é complicado, porque, em geral, a tabela é feita de uma maneira que as modalidades não se sobreponham. Entendeu? Mas chega uma hora que vai começando a funilar e vai ficando meio difícil. Entendi. E até porque tem o que a gente chama de mão, cara. É muito difícil você disputar uma partida de alto nível numa modalidade e, ato contínuo, você trocar para outra. É uma mão totalmente diferente. Entendi. É aquela coisa de ser especialista numa modalidade, né? Sim. Tem jogadores que gostam de jogar, que se adaptam também de jogar várias modalidades. Eu, por exemplo, sou assim. Eu gosto de jogar futebol de mesa. Não interessa a modalidade. E me adapto bem a todas elas. Não que eu seja uma sumidade, mas eu consigo jogar bem em todas elas. Os números não falam isso, né? Os números falam... Não que eu seja o cara, mas os números falam que é o cara. Precisa, né? E tem outros colegas que é mais ou menos a questão de, no tênis, né, de grama, saibro. Tem outros colegas que gostam de jogar somente uma modalidade. Entendi. Entendeu? Então tem mais ou menos isso. Eu vejo você falar das modalidades, sector ball, não é isso? Isso. Bola de 3 toques, não é isso? Tem bola 3 toques, tem bola 12 12 toques e chapa. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Dadinho, por curiosidade. Também. Quais são essas modalidades? Vamos lá. Vamos por... É porque é muita informação, né, Sim, Marcelo? verdade. Eu falei que eu ia chover de pergunta. Futebol de botão, né? Corta ele aqui, ó. Tô brincando. Futebol de mesa. Futebol de mesa. Ele vai pegar o botão e vai tacar em você. É porque eu sou amador, e pra mim é futebol de botão. Ele me perdoa. Não tem problema nenhum. Vou repetir aqui uma coisa que eu sempre falo. Em geral, o público leigo ele não consegue diferenciar a nossa atividade, não consegue enxergar que futebol de mesa é um esporte. Porque, assim, as pessoas sabem que tênis de mesa é um esporte e sabem que ping-pong é brincadeira de criança. Mas as pessoas não conseguem diferenciar que futebol de mesa é um esporte e jogo de botão é brincadeira de criança. Entendeu? Então, o futebol de mesa é um esporte. O curioso nisso é que, assim como quem joga tênis é mesa tenista, quem joga futebol de mesa é futemesista. Mas a gente não se chama de futemesista. A gente detesta essa palavra. A gente se chama de botonista. Que vem de futebol de botão. Eu ia refazer a entrada de novo, porque eu chamei ele de botonista. Pois é. Deixa eu perguntar uma curiosidade, antes de você responder sobre as modalidades. Claro. Assim,
Eu já vi um concurso ali no shopping e tinha um cara, o Goiama, ele é mesa tenista. Sim. E aí o concurso era o seguinte, se você conseguisse rebater 5 saques dele, você ganhava um prêmio, e é um prêmio muito valioso. Aham. E a turma se oferecia lá, né? Ele sacava uma vez, rebatia. Na segunda, mas se ele quisesse, se ele não quisesse que o cara conseguisse rebater, Não consegue. ele sacava de uma maneira e o cara não conseguia rebater. Sim. A bola batia na raquete e ia embora. Sim. Ele saiu. E por quê? Porque a diferença de nível, né, de um cara que joga ping-pong para um cara que é mesa tenista é muito grande. Sim. Existe essa diferença de nível também para quem é botonista, mas no seu caso, quem Existe, é profissional? Existe. Porque eu sabia jogar futebol de botão. Paleta, bolinha, Vai vambora. tomar uma surra. Então, existe essa disparidade? É tipo assim, né? É aquele negócio. Quem foi rei não perde a majestade. Então, se você gosta e você tem o talento, você vai conseguir se adaptar rapidamente. Mas é exatamente isso que você falou. Um jogador federado, experiente, ele só perde para um cara que está há 20 anos sem jogar botão se ele deixar o cara ganhar. Entendeu? Porque não é porque a gente seja sumidade, de novo, não é que a gente seja sumidade, mas que a gente tem um material de outro nível, um material tecnologicamente de outro nível, tem toda uma preparação, a gente treina, é um esporte amador, a gente não ganha nada com isso, pelo contrário, a gente só gasta dinheiro, mas é um esporte amador que requer tempo de treino, de dedicação. Muitos colegas têm mesa em casa para você treinar. Eu, por exemplo, tenho uma mesa de sector ball. Como eu disse, eu jogo todas as modalidades. Mas a modalidade que eu gosto é o sector ball. Então, para ter em casa, minha mesa é de sector ball. Entendi. E eu vou treinar em casa, entendeu? Então, tem essa diferença mesmo. Mas tem gente, o cara às vezes está 20 anos sem pegar na palheta e quando ele pega, tu já vê que o cara tem futuro. É mesmo? Vai ser preciso, Ainda tem uma pouquíssimo tempo para ele estar em alto nível. Mas Basta tem se um outro dedicar. detalhe também, né? Porque, assim, existe a regra. Quando a gente jogava no amador, por exemplo, eu adorava pegar a palheta aqui, botar os 2 dedinhos aqui para o botão não ir. Nenhuma Não modalidade oficial pode isso. Você pode... Então, eu já... Não pode encostar? Não, aquele negócio de colocar a palheta aqui para bater e a palheta bater no teu dedo, pode isso, Marcelo? Essa é a diferença. Esse é o jogo de Botão. Essa é a brincadeira de criança. Então, é mais uma desvantagem para o amador. Porque o profissional não vai jogar botão. Ele vai jogar, Muita gente reclama de quando o cara faz quando a pessoa faz a transição para se tornar um atleta federado, né? Primeira reclamação. Profissional, entre aspas. A primeira coisa que o pessoal reclama de ter é que tem que aprender a chutar. Porque você tem esse vício de chutar segurando o botão com o dedinho. Prepara! Não, prepara tem, mas tem o dedinho lá para você fazer isso aqui. E você precisa aprender a chutar com a mão solta, sem segurar o botão. Não, aí não dá. Dependendo da modalidade, você tem que aprender a chutar com 2 mãos. Tem modalidades que você precisa segurar. Tem modalidades que você não usa nem palheta. Você joga com régua. É sector ball, né? O sector ball, um toque, a gente joga de régua. Palhetão, daqui a pouco daqui a pouco eu mostro, eu trouxe régua. Tem modalidades que você nem usa nada, você joga com o dedo, como é o chapas e o subútil. Essas duas você joga dando... Sensacional. Não é peteleco também, ainda tem isso, é flick. Não, mas aí... Eu tinha que ter feito um dicionário de nomes aqui para aprender. Então, agora fala das modalidades, tô curiosão, cara. Fala aí, fala aí. Quais são as modalidades? Então, vamos lá. E mostra esses botões aí pra gente. Quando o esporte foi reconhecido em 88, reconheceu-se na época as 3 mais importantes, as 3 maiores modalidades da época, que eram a bola 3 toques, a bola 12 toques e o disco 1 toque. Então, foram as modalidades reconhecidas em 88. A partir de 92 foi fundada a Confederação Brasileira e essas são as modalidades fundadoras. Tá. Depois, na sequência, o dadinho foi admitido como modalidade oficial também. Existe todo um processo para se tornar, porque tem uma infinidade de maneiras de se jogar botão pelo Brasil afora. Cada estado tem uma regra particular para chamar de sua. Tá. A gente tem a regra gaúcha, a regra pernambucana, a regra paraibana, que, como o nome diz, a regra maranhense, que elas são fortes nos seus estados, mas elas não têm penetração para fora desse estado. Então a gente chama de modalidades regionais. Quando uma modalidade regional consegue se expandir, ela pode iniciar um processo de reconhecimento. E aí vira a se tornar também uma modalidade oficial. Foi o caso do dadinho.
O dadinho virou virou a 4ª modalidade oficial da Confederação Brasileira. Ela é originada daqui do Rio? Do Rio de Janeiro. Ah, tá. É uma modalidade originária do Rio de Janeiro. Depois, na virada dos anos 2000, começou-se com o advento da internet, o mundo ficou menor, né? E aí começou a internacionalização do futebol de mesa. A gente começou a ter contato com as pessoas de fora, eles com a gente, foi natural que isso aí caminhasse. E aí, uma regra brasileira foi internacionalizada, foi adotada pela Europa, principalmente pelos países da América do Sul, que é a bola 12 toques. E nós adotamos 3 modalidades estrangeiras, que é o sector ball, que é de origem húngara, o subútil, que é de origem inglesa. Esse é um dos que joga com dedo. Eu não trouxe nenhum, até para não quebrar, mas ele é bem diferente. Ele é como se fosse uma meia-lua com um bonequinho em cima. É mesmo? Tá rolando, inclusive, hoje, no dia que nós estamos gravando, tá rolando o Campeonato Brasileiro em Londrina. Legal. E os chapas, que, embora seja muito forte na Península Ibérica, a gente joga a vertente sul-americana. Uma regra que nasceu da fusão das regras brasileiras com a regra argentina. Então, essas 3 também vieram a se tornar modalidades oficiais da CBFM. Então, a CBFM hoje tem 7 modalidades oficiais. Enquanto isso, as federações... eu não vou saber de cabeça, mas, se eu não me engano, são 19 federações que compõem a CBFM. As federações, elas têm autonomia para reconhecer em seus estados outras modalidades. Sim. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, não são somente 7, são 8 modalidades oficiais, porque o Rio de Janeiro, a FEFUMERJ, reconhece a pastilha como uma modalidade oficial também, que também é oficial no Ceará, os 2 estados onde a pastilha é oficial. Então, pastilha é uma daquelas modalidades regionais, Sim, né, que é praticada aqui e aonde? Ceará. No Ceará. Ela tem pouco tempo ou já tem muito tempo? Você acha Não, que ela... a pastilha é a modalidade mãe do futebol de mesa, né, É cara? mesmo? Pois é. O futebol de mesa, ele surgiu como? Ele surgiu transformando, visualizando-se, eu sempre digo assim, achatando os jogadores em bolas, em discos, que eram botões de roupa. E a bola também era um botão menor. A bola também era uma bola achatada, a bola original. Depois desenvolveu-se vários outros tipos de bola, que é o que a gente chama de modalidade, e eu sempre digo que não existe modalidade melhor do que a outra. Sim, entendeu? Cada um se adapta. Antigamente tinha muito isso, né? Rivalidade. Minha modalidade é melhor que a sua. Eu Isso tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Isso não existe. Isso Todas as modalidades são legais, são ótimas. A melhor modalidade é a que você mais gosta, a que você melhor se adapta. Entendeu? Então, hoje existem vários formatos. A bolinha da pastilha, ela foi desenvolvida a partir do que era a bolinha antiga. Quando você comprava aquele time de botão da Estrela, vinha uma bolinha achatada com ele. Entendeu? Entendi. Quando você pegava a peça do War para jogar botão, era uma bolinha achatada. E a bolinha que é a pastilha hoje, vou até mostrar. Não sei se a câmera vai pegar. Essa aqui é amarelinha. Essa é uma pastilha oficial. E ela foi desenvolvida a partir de uma bolinha de War. Para manter as proporções, o diâmetro, a altura. Sabe o que eu roubava em casa para fazer de bolinha 3. De futebol de botão? Carretel da cortina? Isso. Eu falei em cima porque eu também fazia. Minha mãe pirava comigo. De vez em quando a cortina ficava faltando lá no trilho. Pois é, a cortina começava a cair. Começava a cair a cortina. Fábio, tu tá arrancando aqui? Claro que não, mãe. Não, mas eu tirava, cara. Foi o gato que subiu. Eu tinha um gato quando eu era criança, cara. O gato escalava. Ele era muito doido. Ele escalava a cortina até lá em cima, mas depois ele descia. A vida dele era fazer isso. E ele era o grande culpado quando as coisas começavam. Fugiu de muita surra por causa disso. Pois é, foi o gato. E eu era tão chato com isso que eu arrancava esse negócio quando tava jogando. Se virasse a cabeça pra baixo, eu não quero virar a bolinha. Eu só gostava de jogar com aquilo de um lado certo. Olha só como é que são as coisas. Existe uma modalidade chamada regra gaúcha. Eu não trouxe. É muita coisa, eu acabei esquecendo de trazer. Não, tranquilo. A regra gaúcha, a bola dela, tem um lado côncavo e um lado convexo. Então, se a bola cair desse lado, ela não sobe. Se ela cair assim, ela sobe. Só que você não vira. Tu tem que jogar do lado que a bola vir cair. Mas assim, vou começar o jogo.
saiu um gol, vou começar. Ela começa com o lado côncavo para baixo ou convexo? Não, é o cara que vai sair e escolhe, né? Escolhe? É. Porque eu também pegava esses botõezinhos, aí quando eu tomava o gol, já colocava ela já emborcada para cima. Porque claro. na saída de bola, normalmente era um chute direto. Pum, né? Na minha brincadeira era assim, prepara, lá na saída de bola. Né? E ficava mais fácil. Quando a gente era criança, na verdade, você tinha 10 botões só de enfeite, né? Porque você só usava um botão. Tu tomou o gol... A gente chegou uma época lá em Bangu que você não dava nem mais a saída. Tu já ajeitava aqui pro botão chutar, botava um do lado, encostava a palheta nele e já valeu como saída. Encostava a palheta, prepara. É isso mesmo, batia um no outro assim, sai a bola. Não, mas aí tem o risco da bola sair, você errar e o cara ter que pegar o goleiro e Pois sair, é, né? mas- Aí saía de alguma forma ali atrás. Pô, mas difícil, nós estamos né? falando de Estrelão, né? Estrelão é um campo de Estrelão. 90 centímetros. Curtinho, né? Pô, tu dá uma coisa, já tá lá na cara do teu único botão que faz verdade. gol. Que eu me lembro de bater tiro de meta, prepara. Do tiro de meta. tiro de meta e já Porque a mesa era prepara. pequena, né? Não, e detalhe, Xalingo, dei aqui o Quando nome ele da fala- mesa que eu usava. Xalingo também. Xalingo veio depois, era mais acessível do que o Estrelão, né? Estrelão. O Estrelão é mais caro. é porque tinha umas mesas menores. Aí eu falei assim pra minha mãe, eu queria uma mesa grandona. Aí quando eu cheguei, estrelão. Aí tu pensa estrelão, tu pensa que é do tamanho disso aqui. Mas não é. Não 90 é. centímetros. 90 centímetros. E aquilo dali já era o Maracanã pra você. Meu primeiro Mas agora, Ah, nas regras federadas, as mesas são muito maiores, né? É isso que eu ia A bola falar. 1 toque e o 3 toques, que são as duas que usam as maiores mesas, a mesa dessas modalidades é 2,20 m por 1,60 m. Era isso que eu ia perguntar, dimensões da mesa. 2,20 por 1,60. Aí o sector ball, o dadinho, a pastilha, a bola 12 toques, eles usam mesa um pouquinho menores. 1,84 m por 1,20 m. E quais são as características assim, mais relevantes das modalidades? Do sector ball, de um toque ou 12 toques, né? Quais são as características mais relevantes delas assim? De uma da outra. Diferencia principalmente a bola, né? Como o nome diz, bola 3 toques e bola 12 toques, elas jogam com bolas esféricas, redondas. Não é exatamente essa, essa é uma bola de linha. Mas é assim, é uma bola de feltro que joga nessas duas modalidades. A diferença entre elas é o tamanho da mesa e a quantidade de toques. No 3 toques, os nomes já são explicativos. Subjetivo, né? Você dá 3 toques, no 12 toques você tem até 12 toques. Pra chutar. Pra chutar. Ah, tá. O disco um toque, mesona grandona, 2,20 por 1,60, é a mesa mais bonita de todas, porque as mesas têm que ser de madeira de lei. Então são as mesas de madeira envernizadas, um negócio lindo. é lindo. E essa modalidade ela é extremamente técnica. Você só pode dar um toque na bola. Tu dá um toque, é a vez do outro cara. Ele dá um toque. Com um toque, tu tem que fazer um montão de coisa ao mesmo tempo. Se defender, se preparar para atacar. Entendeu? É bem difícil mesmo. Joga com bola achatada. Joga com essa bola aqui. Essa é a bola Essa de um toque. Essa é de um toque. É como se fosse um disco voadorzinho em miniatura. Parece um MMzinho. O sector ball, ele basicamente é um toque. Ele joga na mesa menor, 1,84 m por 1,20 m. E basicamente você tem um toque. Mas tem umas diferenças. Se você conseguir fazer um sector, o sector é você parar a bola, o nome está dizendo, dentro de um setor específico, que a gente mede com uma pecinha chamada sectômetro. Tem aqui, depois eu mostro. Se você parar a bola dentro do sector, você joga de novo. Então, se você não conseguir parar, é uma vez só, como se fosse... Aí é o oponente. que joga. A bola também é uma bola achatada, que é essa daqui. Essa é uma bola de sector ball. A diferença, uma característica interessante do sector ball, é que o goleiro do sector ball também é um botão. Ele é um botão maior do que os outros, mas ainda assim é um botão, não é um quadrado. Ele é achatado? É um botão. Então essa bola não sobe. Oi? Essa bola não sobe. 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 Ele é um botão maior. Vou ter que pegar aqui para mostrar. Peraí. Gente, é sensacional. Enquanto ele está abrindo ali, eu conheci o Marcelo em redes sociais. Esse é um sectômetro. Esse aqui isso é o que faz a medida para saber se está dentro. A bola parou aqui dentro, você joga. Dentro Entendi. dessa área. Passa aqui para a gente botar aqui. Mas isso fica na mesa? Não, se ficar fora da mesa. Se você precisar, você usa. Esse é um botão de sector ball. Ele é diferente, ele é um botão da Hungria.
Ah, tá. Então isso aqui é a partir do botão, né? É isso. Você encosta ele assim e fala, E não, esse tá é o goleiro, dentro. ó. O goleiro é um botão Ele maior. é mais alto. Ele mais é mais alto. alto, mas ainda ele é um botão. E ele pode jogar. Você pode, inclusive, sair da área com ele. Tipo o goleiro e de jogar. futsal. É, exatamente, como se fosse um goleiro linha. Me presta o sectômetro. E sempre que a bola para dentro do secto, por exemplo, tu jogou, a bola parou aqui. Tá fora do secto, é vez do outro cara. Do outro. É. Tu jogou, a bola parou. Ah, então o Nessa segredo, área aqui, aí o tu segredo é ir mede. dando toquinho, né? É, mas também não pode não, porque é proibido você ir tocando com 2 botãozinhos. Não, mas com o Mas mesmo botão. você Não. pode ir avançando, Não. desde que fique no Tu secto. tem que passar para outro botão. Ah, mas aí você mede não com... pode ir fazendo isso aqui. Toca para ele, toca para ele, toca para ele. Ah, aí tu mede... Já é um pode. antijogo já. É, exatamente. Aí tu mede com o sectômetro no outro botão pra ver se pode jogar de novo. Jogar de um para outro. Tá no secto aqui. Aí joguei para cá. Parou aqui. Vê se tá dentro. Tá no secto. Joga de novo. Aí E o outro assim que tá aqui vai vendo. É. Ah, Aí, velho, E prepara. assim vai. então, já vê que na própria regra, o cara que é amador, ele nem vai, ele não vai Não, nem... eu ia perder direto, porque no meu jogo de botão, a única coisa que não podia era um botão bater no outro sem ter Antes encostado da- na bola. É. Que aí era falta, Era a gente chamava de falta. Falta técnica. Vamos só terminar as modalidades, porque depois o É. pessoal reclama comigo. Tu esqueceu de falar a Mas fala modalidade aí. XYZ. Essa é a Sector Ball. Já Sector falamos ball. um toque, 3 toques, 12 toques, sector ball. Tem o dadinho, Aham. Dadinho. que é a única que usa uma bolinha cúbica, né? O pessoal fala bola quadrada, mas na verdade não é quadrada, é um cubo. É um É cubo. isso aí. É. Eu uso uma bolinha cúbica. Temos o... Deixa eu ver. Esse eu lembro de ter jogado na minha infância, com essa bolinha Não, aí. foi a bolinha aqui, né? A bolinha, não. Temos o chapas, que ele usa tampinhas, são literalmente tampinhas, que viram times. Olha aí. Cara, que maneiro. Mas você prepara isso aqui, é o peso. Prepara. Tem peso, Tem tem peso. tudo. Tem Aí você- especificação, tem tudo. Aí na hora do jogo lá, você tem que colocar pra ver se tá dentro do peso. Isso aqui não. Ou não? Tem, se o Igual o adversário, UFC, se o adversário Pedir- cismar de que esse time tá pesado. Entendi. Aí tem uma balança de precisão que você pesa as chapas. Um por um ou bota tudo e tem que ter um limite lá? Em geral a gente pesa junto, porque a regra diz tá. que as 10 chapas Não tem pode- que pesar 30 gramas. Ah, entendi. Então, em geral, a gente pesa tudo junto. Mas tem vantagem se a chapa estiver pesada? Depende do gosto de cada um. Eu, por exemplo, gosto de chapa pesada. Tem gente que gosta de chapa leve. Aham. Depende do... Aquilo que eu falei da mão, né? Depende da mão de cada um. É, por isso que eu falei, o cara reclamar, né? É. Será que tem Uma alguma analogia, vantagem? ele gosta de jogar com o Adriano. Aí o outro que joga com leve gosta do Messi, né? É. É o cara mais leve, mais ágil, né? Isso. É, mais ou menos. A regra é regra, Os chapas também usa uma bola redonda, só que é de plástico. Deixa eu ver. E o campo é de feltro. Ah, tava ali a bola já. E o campo é de feltro, ele não é uma mesa. Você joga em cima... Feltro não. É um carpete. Você joga em cima de um carpete, como se fosse uma mesa de sinuca. Aham. Ah, não. Até porque se for jogar com essa bolinha na mesa de Ela não madeira, para. ela não É, paga. pois tipo, é. né? Pois é. O subútil, que eu não trouxe, ele é como se fosse uma meia-lua, né? Imagina uma meia-lua cortada, com um boneco em cima. Esse é o subútil. Joga com uma bola redonda maior e joga no campo de feltro. Também não é mesa de madeira. Também joga de... É tipo um carpetinho, né? Também joga no peteleco. E, se eu não me engano, eu falei de todo mundo. Então, as diferenças de modo... Aí tem diferença de tempo, tem umas que tem tempo maior. Por exemplo, um toque, a que tem o maior tempo é 2 tempos de 25 minutos. Ah, tá. O 3 toques também tem 2 tempos de 25 minutos, com adendo de que o tempo deles é cronometrado. Saiu a bola para. Igual futebol americano. Aham. Então, que é 25 minutos, vira facilmente 30, 35. Entendi. Até modalidades com tempo menor. Por exemplo, o dadinho são 2 tempos de 7 minutos. É a que tem o menor tempo. E qual é a modalidade que sai, assim, tem probabilidade de sair mais gols? 12 toques, bola 12 toques. É porque você tem muita oportunidade de Pra se preparar ajeitar, o né? boneco, Sim, é isso? a baliza é um pouquinho maior. Mas sempre tem que tocar com um jogador depois com o outro ou pode ir empurrando com um jogador só? Não, você pode... No 12 toques, especificamente, você pode ir até 3 vezes com o mesmo botão. Aham. 12 toques está dizendo. 12 toques é a quantidade de toques da equipe. No teu ataque, você tem até 12 toques coletivos, que a gente chama. Sendo que, no máximo, 3 seguidos com o mesmo botão. Agora muda o tipo de botão pelo tipo de modalidade? Muda.
muda. Cada modalidade tem o seu botão Específico. Aqui eu te mostrei do Sector Ball, essa daqui é da modalidade um toque, aquela da mesa grandona de madeira. Esse daqui são botões de vidrilha, que não é uma modalidade oficial. Esse daí eu nem peguei para não... Entendeu? Até para sair ele é difícil. Que são uma casquinha. Cara, olha isso. Ele remete um pouco mais àqueles botões que a gente tinha. Eu tô falando do Sim, modelo, né? sim. Aqueles de plásticos mais baratos que a gente comprava, né? Quando tava empenado era um horror, né? Que ficava Cara, do lado mas levantado. eles são lindos, velho. Lindo. São lindos, Deixa eu ver, cara. Não. Então posso me dar outro? Ele quer logo camisa 7, olha só, né? Marinho, né? Cara, é lindo mesmo. Não é, cara? É lindo. Esse botão é da Brianese, que é inclusive a nossa patrocinadora. Eu ia te perguntar, como Isso. é que são feitas as fabricações aí hoje em dia? Porque antigamente a gente comprava Tem lá... fábricas, tem fabricantes, tem gente que fabrica manualmente em casa, fabricantes artesanais, mas e a tem Brianese- grandes fábricas como a Brianese. Fala um pouquinho da Brianese aqui pra gente, como é que ela é, como é que ela faz. É só entrar em contato, eu quero com Só a cara entrar. do Messi. Botõesbrianese.com.br. Ah, tá. A Brianese é uma fábrica icônica, né, na história do futebol de mesa do Brasil. Ela foi fundada nos anos 70 em São Paulo e continuou fabricando até final da década de 90, quando ela encerrou a atividade. Ah, tá. Aí ela ficou fora do mercado durante 21 anos. E aí um entusiasta, o Alexandre Badolato, que é colecionador de botões, um dos grandes sonhos dele é trazer a Brianese de volta à vida. Olha aí. E ele conseguiu. Foi atrás do herdeiro do dono da Brianese, o Lúcio Brianese, e conseguiu autorização para retomar a fábrica. Ah, tá. E aí, a ideia deles não era nem inicialmente um negócio muito grande, era trabalhar só com seleções, coisa e tal. E quando eu soube que a fábrica estava voltando, eu fiz um programa. A gente tem um canal do Bangu, né? Bangu Futebol de Mesa TV. E eu fiz um programa saudando a volta da Brianese, porque, para mim, a Brianese tem uma importância muito grande. Pode falar. Porque quando a gente era criança, né, lá em Bangu, a gente jogava com o botão misturado, botão de galalite. Você é de Bangu mesmo, né? Sou. Você é nascido lá, aqui. Na verdade, eu nasci na Praça Seca, né? Mas foi criado ali em Bangu. Exatamente. Tá. Minha família tem Bangu desde, talvez, a criação de Bangu. A gente vai puxar daqui a pouco. É isso aí, essa história. Enfim. E aí, de novo, meu pai, eu vi um anúncio na Placar, e aí meu pai mandou uma carta com cheque dentro, cheque cruzado. Nossa! Rapaz! Isso é coisa antiga mesmo. Ele mandou vir 2 times da Brianese para mim. E os botões, para mim, assim, foi um impacto muito grande em termos de organização, porque já começou a mudar a visão. Enquanto a gente jogava com o botão de galalite tudo misturado, um time Brianese é um time padronizado, todo igual. Transmite uma outra organização. Isso aí. E aí a molecada, a gente jogava com pastilha em Bangu, embora os Brianeses originais joguem com bola de linha. E aí a molecada jogava lá com os galalite dele e eu jogava com o Brianese a vida inteira. E esse sentido de organização foi norteando. Daí a gente fundou uma associação, a CAFMA, que era a Associação Carioca de Futebol de Mesa Amador. A gente fazia a questão do amador para diferenciar que a gente jogava no Estrelão, não jogava na mesa grandona. Até porque a gente era só moleque, a gente estava indo na faixa de 14, 15, 16 anos. E aí depois, quando eu vim para a federação, essa associação ela continuou existindo, ela virou a Associação Banguense de Futebol de Mesa, chegou a ser federada nos anos 80, e o desdobramento dela foi a Profume, que é a Agremiação Proletária de Futebol de Mesa, e que depois de 10 anos de Aprofume, nós finalmente chegamos ao Bangu e nos tornamos o Departamento de Futebol de Mesa do Bangu Atlético Clube, onde nós já estamos, de 2007, há 16 anos. Nossa, mas Eu vejo você falar muito de futebol amador. Se um camarada hoje quiser viver de futebol de mesa, ele consegue, disputando campeonatos? Existe algum incentivo? Existe algum patrocínio? A não ser que ele tenha um patrocinador para isso, viver só de jogar botão ele não vai conseguir, porque nem os nossos campeonatos oferecem premiação em dinheiro e nem nós somos pagos pelos clubes para jogar. Então, de repente, ele pode ter um patrocinador individual dele, que possa lhe dar alguma sustentação. Mas
Mas aí tem que ser um fenômeno, né? Porque exatamente. Para botar uma camisa com, né, com o nome de alguém, tem que ser um fenômeno. É mais fácil os fabricantes vivem de futebol de mesa, mais do que a gente que joga propriamente. Porque vocês compram, né? Consomem o produto para disputar. Sim. É mais por amor mesmo, né? Sim. Teria que ter mesmo um patrocinador, alguém que, né? É verdade. Agora, fala um pouquinho da tua história com o Bangu. Com o Bangu. Começou o quê? Foi ano passado, assim? Ou foi na geração passada? Foi teu avô? Vamos voltar lá. Eu sei aqui do Valdemar Gigante Barbosa. Meu avô. Seu avô. Fala um pouquinho. Rapaz, Se você entrar na sede social do Bangu, aquele corredor da direita, que inclusive o chão é preto e branco, tem uns painéis ali contando a história do Bangu década por década. Em determinado painel você vai ver lá o nome do meu avô. Já vou falar a importância dele. Porque assim, você torce pro Bangu também, né? Torço pro Bangu também. Só pro Bangu? Não, torço pro Vasco também. Rapaz, conta essa história aí. Só um pouquinho. Cara, o meu amor por futebol veio dos meus dois avós. Meu pai dizia que era Vasco porque meu avô falou pra ele quando ele era criança, você é Vasco. E ele ficou Vasco. Ele não sabia nada de futebol, enfim. Mas meus dois avós gostavam muito. E o amor por futebol eu peguei dos meus dois avós. Eles eram de ficar escutando resenha no rádio. Na época que tinha resenha. Aí escutava antes da Voz do Brasil. Aí acabou a Voz do Brasil, vinha outra resenha. Era um podcast ao vivo, ninguém sabia disso. Não, mas antes de terminar a resenha das 6 horas e começar a resenha das 8 horas, 7 às 8 era a Voz do Brasil, não aconteceu absolutamente nada no mundo, né? Mas eles escutavam das 6 horas, e 8 horas, ia escutar de novo. Adoravam mesmo. Enfim, pois é. Então eu peguei o amor pro futebol dos meus dois avós. Meu avô Valdemar era banguense, como você disse, é o Valdemar Gigante, né? Gigante. Um mulato de 2 metros e tal de altura não era uma coisa normal no começo do século XX. Onde chegava, né? Aonde chegava. Né? Vou contar uma história, inclusive. Pode contar. Eu não sei se... Daqui a pouco, não sei se é verídica, de quando... Minha mãe que contava isso. Minha falecida mãe contava. Quando o Bangu foi campeão em 66, ano que eu nasci, meu avô não apareceu em casa. Meu avô foi aparecer... Tipo, terça-feira ele apareceu em casa. Curtiu pra caramba. Bangu campeão. E o pessoal tava tranquilo. Certeza que não tinha acontecido nada, porque parece que tinha saído uma foto do time do Bangu dentro da piscina do vestiário do Maracanã, tomando banho, comemorando, e meu avô tava lá no meio, né? Aí tu via aquelas cabecinhas assim dentro da piscina e um mulato desse tamanho assim. Não tem como não ser, né? Era ele. Enfim, meu avô foi o primeiro atleta do Bangu. Não foi o primeiro atleta. O meu avô, ele era atleta, ele era multiatleta, ele fazia salto de distância, salto em altura, corria, enfim. E no começo do século passado, no começo do século XX, ele foi disputar um campeonato brasileiro em São Paulo e ele foi premiado. E essa medalha foi a primeira medalha que o Bangu ganhou em sua história em qualquer esporte fora do Rio de Janeiro. Todas as premiações que o Bangu tinha ganho até então eram no Rio de Janeiro. A primeira vez que o Bangu ganhou alguma coisa fora do Rio de Janeiro foi com o meu avô. Com o teu avô. E hoje bacana, ele faz parte da história do Bangu, tá lá no coisa. Enfim, que maneiro, né? Meu avô era muito, muito, muito banguense. E aí a ligação com o Bangu, ela sempre existiu na nossa família. Aí depois, em 1933, o Bangu foi campeão carioca, né? Foi o primeiro campeão carioca, o primeiro campeão profissional da história do futebol brasileiro, porque em São Paulo a profissionalização só veio em 1934. Então, o primeiro campeão profissional do Brasil foi o Bangu, em 1933. O capitão do time, na época chamava Ralph Direito. Era um rapaz chamado Mário, que era meu tio-avô. Intimamente ligado com o Bangu, né? 58 e 62, o Brasil foi campeão do mundo e tinha um jogador do Bangu na equipe. É o único jogador do Bangu que foi campeão do mundo com a seleção brasileira. 58 ele era reserva, 62 ele foi titular, que era meu tio Zósimo. Olha aí.
Então, Não tem como a história dele não tá atrelada, não, cara, né? E emociona, né, cara? A gente Pois tá, não. tá contando a história aqui, né, cara? Tu Como é não que chama lá o sabe. estádio? Esqueci o nome. O estádio lá. Estádio Proletário Guilherme da Silveira Guilherme Filho. da Silveira Filho. Vulgo Moça Bonita. Moça Bonita. Bonita. Era esse o nome que eu queria Isso lembrar, aí. tinha esquecido. Quando ele entra lá no Moça Bonita, é a casa Tô em dele. casa, não, tô em casa. É isso aí. Moça Bonita, em Moça Bonita, na sede social, na piscina, eu tô em casa. Eu vivi a vida inteira dentro do Bangu. Entendeu? Assim, eu tenho um amor incondicional, não só pelo Bangu, mas por Bangu. As pessoas não têm noção, mas tá. só quem é banguense, quem é filho daquele chão, Raiz. sabe o amor que a gente tem pelo bairro. E isso é uma coisa difícil. Nem todos os bairros no Rio de Janeiro têm isso. Tem isso. É. Eu sempre fui flamenguista, né? Desde cedo, via a torcida do. Minha mãe que contava isso, passando lá perto do Maracanã, Mengo, e eu aprendi a falar Mengo. Então, sou flamenguista desde muito tempo. Mas eu, por trabalhar ali em Bangu, viver em Bangu, eu fui na final da Copa do Brasil vestindo a camisa do Bangu. Campeonato Brasileiro. A campeonato contra o Curitiba. É, Campeonato Brasileiro. Foi de que ano mesmo, hein? 85. Eu também estava lá. Eu fui em um dos ônibus alugado pelo Dr. Castor, né? O Castor botou ônibus, botou trem, saía trem de 15 em 15 minutos da Rapaz, estação, de graça. Era só tu entrar no trem e ir embora. Torcendo pra caramba pelo Bangu, velho. Você sabe que todo mundo que tem essa paixão de futebol não tem esse negócio de torcer por dois times. É. Né? Mas eu não sei o que tem em isso é Bangu. uma, Não, fora. isso é uma coisa. Esse negócio de torcer para os dois times é uma coisa muito séria fora do Rio. Porque no Norte e Nordeste, a turma lá. Não sei no Nordeste, mas no Norte, a turma torce com força para dois times. É mesmo, mas Eu assim, não terminei nem de contar a mas história, eu vou conta aí, voltar conta lá. aí. Fala aí. Essa de 85 é legal lembrar, porque fora os outros 4, porque eu sempre falo os outros 4, porque não existe isso do Rio de Janeiro ter 4 times grandes. O Rio de Janeiro tem 6 times grandes. É isso aí. Os 4 que a mídia vende, mais o Bangu e o América. Isso aí. Então, fora os outros 4 da mídia, o único clube que lotou o Maracanã foi o Bangu. Na final de 85. Entendeu? Foi o único clube. Entupido Então de vamos gente. voltar lá à história dos dois times. Então eu tinha esse avô banguense Tá certo. e tinha um avô português vascaíno, doido, louco, alucinado. Pelo Vasco. Entendeu? Então, eu tenho esse amor pelos dois times. Muita gente acha que isso é demagogia, é Quando joga hipocrisia. Cara, Você não vê, né? é complicado. É complicado quando joga contra. Em geral, eu faço o seguinte, eu torço para o que tiver precisando mais. Entendeu? Entendi. Se for uma questão de não ser rebaixado, de ser campeão. Sim, não, com um certeza. precisa ser campeão, o outro não. Vou colocar ele numa Entendeu? berlinda. Final de um campeonato qualquer, Bangu e Vasco. Se o Vasco ganhar é campeão, o Bangu é rebaixado. E aí? Não, eu vou torcer Que- pro Bangu, cara. Que situação, né? Eu vou torcer pro Bangu. Eu também torceria, cara. Eu gosto muito do Bangu. Eu Também torceria. um Não, dos mas motivos- e numa situação hipotética assim, ó? Os dois, quem ganhar é campeão. Tá todo mundo bem numa Ele final. vai ficar feliz de qualquer jeito. Eu vou ficar feliz de qualquer jeito, mas a gente tem que lembrar que o Vasco foi campeão estadual 20 e tantas vezes. O Bangu foi 2 vezes. Já sei. O Vasco foi campeão brasileiro 4 vezes. O Bangu não foi nenhuma. Entendeu? Entendi, Então é aquilo que eu entendi. falei, Pezinho quem vai tá tá lá no precisando Bangu. mais, né? Entendi. Alvirrubro vai Entendeu? levar. Essa final hipotética aí, provavelmente a balança sempre vai pender pro Bangu. O Bangu. Mas seria bom que estaria feliz Mas de faz qualquer sentido, jeito. né? Sim. Vasco, você já tem. Tipo assim, Exatamente, né? exatamente. Pô, você já tem um montão, cara. Deixa um pouquinho aqui, um cadinho pra mim. Não né? vai fazer falta. Isso. Cara, uma vez eu encontrei o Wright, eu tinha um comércio, né? Num shopping na Barra. E o Wright foi quem meteu a mão no Bangu em 85, na final do Carioca O contra o Wright é Fluminense. o juiz. Zé o Roberto juiz. Wright. Irmão, a camisa do menino saiu Cláudio Adão. rasgada Cláudio Adão. dentro da grande área e no cara não Pois marcou é, tudo. cara. O Bangu chegou a 2 finais de 85, foi roubado nas 2, né? Contra o Curitiba, o Marinho fez um gol. Marinho partiu 1 metro atrás do zagueiro do Curitiba, ganhou dele na corrida, ficou mais 1 metro na frente dele. E mesmo Jogou assim, embaixo da perna do goleiro Curitiba, o maluco do Bandeirinha falou que estava impedido. E aí não tinha VAR. Pelo né? amor de Deus, cara. E não tinha VAR naquela época. É Pelo uma amor de pena, Deus. né? E em 85 foi o pênalti escandaloso
porra, o Vica levantou o Cláudio Adão. O Cláudio Adão levantou os 2 pés do chão e o Wright me vira, termina o jogo. E aí passa, isso foi 85, em 2001, 2002, mais ou menos, eu tô na minha loja, tinha uma loja no Barra Garden. Eu tô na loja sossegado, quem entra na loja? Zé Roberto Wright. E aí, Ele e o filho dele, cara. Aí eu me controlei, eu fiquei aqui, eu não vou sair daqui. A menos que ele se dirija a mim, não vou, só dei boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Aí ele começou a mexer nos botões, que eu vendia botão de galalite, né? Que fala, não é de galalite, que o galalite não existe mais. Botão de acrílico. Aí ele tá lá olhando, aí ele vira pra mim, ele provocou, né? Eu tô atrás do balcão. Aí ele virou pra mim, pegou um botão do Fluminense. Aí, botão do Fluminense é o mais bonito, né? Ixi, Maria. Aí eu Arrumou já um problema. levantei Tá arrumando problema até hoje, né? É. Aí peguei um botão do Bangu, mostrei pra ele, falei, é bonito sim, mas eu acho mais bonito esse aqui do Bangu. Aí ele, não mete essa pra mim que você é Bangu, cara. Assim mesmo. Aí eu puxei, o meu chaveiro sempre foi assim, o chaveiro da casa tem um escudo do Vasco, o chaveiro do carro tem um escudo do Bangu. Até hoje é assim. O chaveiro do carro tava pendurado. Não mete essa pra mim que você é Bangu. Só mostrei assim pra ele. Cara, aí ele fez sem falar nada, né? O famoso PQP, sem emitir um som. Tipo assim, que merda que eu arrumei. Rapaz, eu perdi a linha. Eu fui deselegante com ele. Eu falei muita coisa pra ele. É mesmo? Eu não deveria ter feito isso, porque ele estava com o filho dele, que devia ter uns 8 anos. É tipo assim, se eu sou o Wright no lugar dele, eu meti a porrada em mim. Cara. Não, porque eu falei muito. Eu falei, inclusive, isso que a gente acabou de falar, já tem um montão. Eu falei, rapaz, tu sabe o mal que você fez. O teu time é campeão roubado todo ano. Teu time tem 30 e tantos títulos. Você roubou o 3º título de um clube, cara. Você pode ter acabado com a história de um clube para roubar um time que todo mundo sabe que você e tua família torcem. Não tem nada a ver. Não tem a ver o quê, rapaz? Até nadar pelo Fluminense você nadava, rapaz. Tu acha que eu não sei a tua história? Rapaz. Aí no final eu me acalmei, ia pedir desculpa. Pô, cara, desculpa aí, cara, mas, porra, tá quase 20 anos atravessado aqui. Ele, não, eu entendo você. Aí ele virou, você tem um papel, uma caneta aí? Aí eu peguei, por quê? Tu vai me fazer alguma reclamação shopping? Se quiser eu ligo direto aqui, ó. Meu nome é Marcelo Coutinho, o nome da minha loja tá aí na porta. Pode reclamar. Não é isso não, amigo, calma. Aí pegou o papel. Ao banguense Marcelo, um abraço do José Roberto Wright. Te deu uma quebrada aí também. É. Eu falei, pô, tá bom, desculpa. Ele saiu. Que bom que terminou dessa forma, né? Aí são duas coisas. Aí eu sempre conto essa história como que realmente eu tive a oportunidade de extravasar isso. Coisa que muitos jogadores... Muitos que não têm, muita gente está engasgada com isso até hoje. E de outros, cara, de outras Mas, por situações, outro né? lado, eu também não conto com alegria, não. Porque, como eu disse, eu fui descortês. Entendi. Hoje, com quase 60 anos de idade... Você não faria isso, talvez? Não faria. Você até poderia comentar, mas não, talvez, Sim, uma eu situação comentaria, um pouquinho mais... mas teria e olhando, mais equilíbrio. E olhando Mas pra lá, tipo ele mesmo assim, reconheceu, né? Isso é bacana. Sim. Mas, tipo assim, se ele de repente tivesse entrado e saído da loja, morria o assunto, cara. O que fez ficar tudo preto Mas ele não foi sabia, quando ele pegou cara. o botão do Fluminense. Aí, botão do Fluminense. Né, Aí, cara? banguense, É, esse porque botão do não, Fluminense não é bacana? probabilidade, Ainda né? meteu uma, né? Não vai meter essa que você é Bangu. Será que ele não viu o chaveiro antes, não? Não assim? deve ter visto, cara. Porque a expressão que ele fez... Levanta essa mesa aqui agora. A expressão que é o PQP que ele falou sem emitir nenhum som. Igual aqueles desenho animado que tu vê o boneco se mudando de cor. Foi exatamente a reação. Cara. Nossa, mãe. Foi exatamente. Mas é uma coisa que eu me arrependo. Eu conto essa história, mas eu realmente, se o Wright estiver escutando, hoje ele está doente. É mesmo. Inclusive, ele está doente. E se ele estiver escutando, Wright, tu vai lembrar desse episódio e... Não, Mil com certeza. perdões. Não, já te perdoou no dia que ele No escreveu. dia que ele lá. deu lá o autógrafo, sim. É porque ele sabe como é que é esse torcedor. Não, né, ele foi cara? muito elegante. Ele foi muito elegante. Ele conhece. Em momento nenhum ele levantou a voz ou a mão. Ele foi muito elegante. Então esse amor que você tem pelo Vasco veio do avô Português. né, que te levava Que ao me estádio. deu também o amor pelo Futebol Clube do Porto. Ah, tá. Lá de fora. Lá de fora. Meu avô é de uma cidade chamada Vila Nova de Gaia,
que é exatamente em frente ao Porto. Tem o Rio Douro, de um lado é Porto, do outro lado é Gaia. O vinho do Porto, na verdade, ele é feito em Gaia. E o estádio do Futebol Clube do Porto, o estádio do Dragão, também não fica no Porto, fica em Gaia. É igual o estádio do Bangu, fica em Guilherme da Silveira. Guilherme da Silveira, né? Guilherme da Silveira, que administrativamente faz parte de Padre Miguel. Aí. Ela não faz parte de Bangu. Agora, olha só, ele falou de paixão de torcida. Você falou da paixão do banguense por Bangu. Sim. O banguense apoia o Bangu quando vai jogar futebol contra outros times, assim? Sempre. Né? Tipo assim, o cara é Vasco, mas então o cara é Fluminense, aí vai jogar Bangu e Flamengo. O cara fala, não, eu vou lá pra apoiar o Banguzão. Cara, tá entendendo? olha só, eu gosto muito de uma expressão, eu sempre digo que Bangu não é um bairro que tem um clube. Bangu é um clube que tem um bairro pra ele. Essa que é a verdade. Entendeu? Então, tu anda em Bangu, você vê uma profusão de camisas do Bangu. Todo mundo usando camisa do Bangu, aonde tu for. E as camisas do Bangu estão presentes em todo o lado do Rio de Janeiro. Aonde tu for, tu vê carro com o escudinho do Bangu, tu vê cara com a camisa do Bangu. É verdade. Mas em Bangu mesmo, você vê todo mundo usando camisa do Bangu. Tu vai em Olaria, você não vê isso. Tu vai em Madureira, você não vê isso. Em São Cristóvão, não vê. Não vê. Você vai na ilha, não vê o pessoal com camisa portuguesa. Campo Grande aqui. Campo Grande. Na Gávea, não vê. Você só vê isso em Bangu. O banguense, ele é muito apegado às suas coisas. Entendeu? Então, mesmo quem não se declara Bangu, eu sou Flamengo. Na verdade, se o Bangu jogar ali com o Vasco, com o Botafogo, ele vai lá ver para torcer pelo Bangu. Entendi. Não é torcer contra o outro time por ser rival. Não, é torcer pelo Bangu. Porque é um segundo amor, vamos dizer assim, né? Sim. Alguns são o primeiro, como meu avô era banguense. Bangu. O meu, por exemplo, que não dá para dizer, eu sempre digo que eu sou o mais banguense dos vascaínos e o mais vascaíno dos banguenses. Porque não dá para distinguir de fato. Alguns ainda são o pessoal mais antigo, ainda tem o Bangu como primeiro time. E o pessoal mais novo, quem não tem, compra qualquer barulho pelo Bangu. Não mexe com o Bangu, não. Principalmente a galera de torcida, cara. Os meninos da Castores, da Guilherme, os meninos da Super Bangu, entendeu? Da Gigante da Zona Oeste. É tudo garotada. Cara, e eles são amarradão, eles fazem a maior festa naquele sol danado. Eu, por exemplo, não aguento mais ver jogo do Bangu do lado da arquibancada, que é o lado do sol. Eu só fico na social. Mas os garotos ficam lá fazendo festa o tempo inteiro. Então é um exemplo de como banguense gentílico do bairro, é banguense torcedor do time de futebol. Eu dou aula no Colégio Leopoldina da Silveira, que fica ali em Bangu. Eu sou professor de lá. E lá a gente tem uma professora chamada professora Carla. Professora Carla, um beijo aí para você aí, todo o pessoal lá do Leopoldina. Cara, dia de jogo de Bangu, a gente faz parte, né? Grupo de WhatsApp, tá lá, ela colocando lá Bangu e tá a galera curtindo. Sempre foi assim. É uma torcida bem apaixonada, cara, com certeza. Tipo assim, eu morava perto, né? Eu morava na rua, em frente ao Campo do Séries. Então, dali, da onde eu morava pro Campo do Bangu, é menos de 1 quilômetro. Então, era todo dia vendo o treino do Bangu. Ia jogar Bangu com não sei quem, eu ia ver Bangu com não sei quem. Então, assim, até eu ficar em idade adulta, começar a andar para lá e para cá, eu vi muito mais jogos do Bangu. E até hoje, se eu parar para pensar, não vou lembrar, mas se eu parar para pensar todos os jogos de futebol que eu assisti no estádio, com certeza eu vi mais jogo do Bangu do que qualquer outro time, inclusive o Vasco. Então a garotada, desde pequena, a gente tinha, sempre teve essa ligação. E um episódio muito legal, é uma coisa que eu guardo com muito carinho na minha vida, você vai ver que meus botões... Deixa eu pegar aqui. Alguns dos meus botões são autografados. Eu ia te perguntar isso agora. Isso, pois é. Essa ligação sua, né? Como é que é? Você conta a história aí pra gente aí desses botões aí, Marcelo. Esse aqui é um Marinho. Esse aqui é outro Marinho. Tu vê que eu já vou direto, já sei onde ele tá. Pois é. São 2 botões do Marinho. Tu vê que os 2 são autografados. Pode ver? Pode. Rapaz, com todo respeito, pelo amor de Deus. Todos os 2 são autografados. Olha isso, cara.
cara. Então, o que acontece? Marinho foi um dos maiores jogadores que eu já vi. Era um cara que, quando eu era criança, passando para adolescência, eu era fã incondicional do Marinho. Ia lá para a arquibancada, ver Bangu treinar, e ficava vendo o Marinho. E nunca imaginei que um dia, no futuro, eu teria uma relação próxima com o Marinho. O Marinho. Teu herói, né, cara? Sim. Não é? Era um herói. Era Roberto Dinamite no Vasco e Marinho no Bangu. No Bangu. Os meus dois heróis Com dos anos certeza. 80. Show. Entendeu? Uma turma da pesada mesmo. Aqui mesmo. Tá Então pesado acontece, isso aqui. quando eu fui levar a proposta ao presidente Varela para a gente criar o departamento de futebol de mesa do Bangu, eu não conhecia ninguém, ele não me conhecia, não conhecia ninguém, tanto que eu insisti, entrou presidente, saiu presidente, ninguém me dava um minuto de atenção, até que o presidente Varela assumiu, e aí eu tentei mais uma vez, e ele foi muito gentil, pelo menos ele me recebeu, tá legal. Pela secretária dele, marcou um horário, eu fui lá para vender meu peixe. E aí, quando eu cheguei lá no estádio, eu avisei que quando abriram o portão de Moça Bonita, entrei pela social, quando abriram o portão de Moça Bonita, que eu olho para dentro, quem tá parado em frente ao portão, e tipo assim, olhando para ver quem vai entrar, quem tá parado? Marinho. Nossa. Aí, quando eu abri o olho, eu falei, caraca, Perna tremeu. já deu certo esse negócio. Já deu certo. A primeira visão que eu tenho do Marinho já deu certo. Alguma coisa tá dizendo que vai dar certo. Pois é. Aí eu fui lá falar com o Marinho, igual Tiete, né, cara? Pô, Marinho, coisa e tal. E ele solícito. O Marinho era uma pessoa sensacional, extremamente solícito. Expliquei pra ele. Quando ele viu o botão, aí ele chamou a esposa, o Steve Wonder, que depois veio a ser jogador de futebol, estava com ele, era pequenininho. A esposa dele estava com o Steve Wonder no colo. Fulana, vem ver o mini Marinho. Olha isso. Aí ele mostrava o botão, tu via que ele estava emocionado. Isso é uma coisa que a gente sempre sente quando tem... Durante um tempo a gente fez uns torneios em homenagem a ex-jogadores. Uma coisa que a gente sempre sente é isso, como eles sentem falta desse contato, de serem reconhecidos, saber que eles são importantes para alguém ainda. E aí tiramos foto, tem uma foto até do... Não sei se eu te mandei uma foto minha com ele segurando o botão assim. Eu não lembro. Pois é, se eu não mandei, eu te mando. Manda sim. Enfim, aí eu fui lá falar com o presidente Varela para acertar, né, coisa e tal. Eu falei com ele, pô, não tem nenhuma caneta aqui não, daqui a pouco eu vou lá e eu autografo esse botão para você. Eu falei, pô, obrigado, Marinho. Aí eu tô lá conversando com o presidente, acertamos, tudo certo, criou o departamento. Aí bate a porta estava aberta, bate na porta, o Marinho lá e fala, presidente, acertou aí com os meninos? O Olha presidente, isso. já, Marinho, tudo certo. Pode acertar, cara, tudo gente boa. Pode fechar com eles. Já tava com o anjo da guarda lá. Conhecia, Olha rapaz. isso, cara. Quer dizer, ele não sabe que eu passei anos vendo ele da arquibancada em dia de treino, enfim. Sem imaginar que um dia, né? Não, aí o que acontece depois? Depois ele ficou numa situação meio complicada. O presidente Varela deu um apoio para ele, montou uma casa para ele dentro de Moça Bonita, acolheu ele. E ele passou a ficar muito próximo da gente. A gente treinava sábado, então o Marinho acordava de manhã. A primeira coisa que ele fazia lá no futebol de mesa, ficava lá batendo papo com a gente. Que maneiro. A gente começou a criar um vínculo de amizade. Aí a gente saía junto do estádio, às vezes ele ia almoçar, que ele é muito gozado. Ele e as ex-mulheres dele, né? Ixi, Ele tem mesmo? 50 ex-mulheres. Nossa, Aí tem uma que mora, eu não sei o nome dela, que morava ou mora na Cancela Preta. Aí ele vai, Marcelo, tá de carro? Falei, pô, vim de carro hoje, Marinho. Pô, me dá uma carona lá pra Cancela, que eu vou almoçar na casa da fulana. Eu falei, tá bom. Colocou você como cúmplice dele. Aí eu achava muito legal essa relação dele com as ex-mulheres, é muito legal. Porque era fácil, né, a pessoa que Marinho era. E aí eu dava carona e ele ficava imaginando comigo mesmo. Falei, caraca, cara, eu tô dando carona pro Marinho.
numa Uno. É o Marinho equivalente, tinha carro importado. é o equivalente, Fábio, você que é vascaíno, né? Ter o contato com Dinamite, ou eu em contato assim com o Zico, né? Sim, É. sim. Entende? Cara, Na minha época, não sensacional. muito Dinamite, mas o Edmundo. Ah, Edmundo. Você já é da fase do mundo. É. A minha é do Dinamite. Na minha época, mais ele. No dia do velório do Dinamite, eu gravei um vídeo lá em Prantos, em São Januário, enfim. Imagina. Ou então a gente vinha pegar trem e normalmente ele ia fazer não sei o que em Marechal Hermes, não sei qual é a jogada que ele tinha em Marechal Hermes. Aí ele tá de carro, eu falei, não, Marinho, vou de trem, vou contigo, vou ficar em Marechal. Aí a gente pegava trem junto, mesma coisa, eu e Marinho conversando, as pessoas andando, falei, cara, todo mundo para lá e para cá e ninguém se Sabe toca que é o Marinho, que né? aqui tá um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, um cara que há 30 anos atrás era imensamente conhecido, entendeu? E aí depois a gente começou a fazer durante um tempo uns torneios em homenagem a ex-jogadores. A gente sempre trazia o ex-jogador, se ele ainda fosse vivo, ou trazia a família do ex-jogador, se ele já tivesse falecido. Aí todo mês a gente homenageava alguém. E a gente notava isso, que eles, a própria família, sentia muita falta desse calor, dessa proximidade É porque com as pessoas. isso só perdura. Assim, durante a carreira do cara, acho que isso dura. Mas só Sim. perdura depois da carreira para quem chega muito assim no alto. Ou então para quem continua na mídia de alguma maneira, entendeu? É tipo assim, o Neto tá apresentando um programa de televisão. Exatamente. Então ele não continua saiu, aparecendo. ele não sumiu É, na memória das pessoas. é. Mas a galera some mesmo. Diferente de você lembrar um zagueiro que fim levou o fulano de tal. Às vezes tu até descobre que o cara já é até falecido. Isso. É verdade. O Milton Neves, Milton Neves. Leite. Não, Milton Leite. não, apresentador, Milton Neves. Milton Neves. Ele que tinha um programa assim, Tinha, né? tinha. Que fim levou o Que fulano fim de tal. levou o fulano de tal. E aí ele falava dos jogadores, que ele era aquele cara é uma enciclopédia do futebol, né? É. E ele falava de jogadores, era muito legal aquilo que ele fazia. Tem outro botão, são autografados. Tem o do Ademir. Ademir também é autografado. Também, essa aqui também é uma história maravilhosa. Tem o Birajara, todos os meus goleiros são o Birajara. O Birajara é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Bangu na história. E todos os meus goleiros Goleiro, de né? qualquer... Goleiro. Não, jogador. Ah, jogador? Nenhum jogador vestiu tanto a camisa do Bangu quanto o Birajara. Tem Mas ele era goleiro? Ele era goleiro. Goleiro, tá. então. É. 500, era o goleiro campeão em 66. Aham. E todos os meus goleiros são autografados. O Birajara, infelizmente, já é falecido. O Edmilson falou que a câmera 2 está melhor para pegar aqui. Aqui, ó. Então eu tive a oportunidade de fazer um torneio em homenagem ao Birajara. Aham. E ele autografou meus botões, Foi, meus goleiros. foi assim também? Numa situação que você nem esperava? Você Não, levou? não. dá esse Eu corri botão atrás. Não, eu corri atrás para trazer o Birajara. Essa é a foto dele, né? É a foto É. dele. Aí, o Edmilson, vê se consegue. E o pegar Birajara também foi legal porque ele era uma pessoa maravilhosa, né? Parece quase um lord inglês para tratar as pessoas. Enfim. Quer ver? Não, eu já vi, eu vi em off, pesadão, achei maneiro. O do Ademir também é muito legal, cara. O do Ademir também são autografados. Presta aqui. Deixa eu ver um. Cara, que maneiro. Então, quando inauguraram. Cara, que sonho, velho. Quando inauguraram o Ademir busto da Guia, velho. Pelo amor do de Domingos Deus. da Guia, em 2004, aí eu fui e já levei o botão na maldade. Falei, eu vou encontrar o Ademir e vou pedir para ele autografar meu botão. Cara, você tem um Aí tesouro levei o aqui, Domingos da Guia, que é o pai dele, Aham. e levei o Ademir. Eu tenho Aí uma- mostrei para ele. Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta. Esse aqui é do Ademir da Guia, né? Domingos da Esse Guia, é o Domingos pai. da Guia. É, É o esse, pai. o meu Esse aqui não é o tá Ademir. assinado não, tá, galera? Não, Esse aqui Domingos da Guia já não tinha era como, falecido. Eu já acho que eu já sei a resposta da pergunta que eu vou fazer, Mas cara. faz. Mas a primeira é uma curiosidade. A molecada hoje dá valor a isso? A Não. molecada, 15, 16 até 20 anos, Não. é um esporte praticado mais pela galera mais madura. Exatamente. Só joga botão hoje em dia, o garoto que joga botão, é porque tem algum outro parente que joga botão. Ah, Ou um tá. pai, um avô, um tio, um irmão mais velho. Ninguém procura mais botão como a gente procurava quando Achar era língua criança. depender disso, já era. Não, é muito difícil. Agora a pergunta é a seguinte:
Um desses botões aí autografados, se alguém quisesse comprar, qual seria o valor deles? Ou se você não venderia Não de tem jeito valor. nenhum? Não tem valor, não tem nem conversa. Não tem nem Eu conversa. imaginei. Eu falei, eu já sei da resposta, mas acho que era isso. Não tem nem conversa. Como, né, cara? Começa que eu não sou colecionador, né? Tem muitas características dentro do universo futebol de mesa. Tem colegas que são colecionadores e não gostam de jogar. Aham. Entendeu? Enfim. Ah, tem isso? Tem cara que joga uma partida com cada time. Jogou, não tá ruim, vou jogar com outro. Os meus botões são meus. Eu mando fazer um time e aquele time vai, enquanto ele existir, enquanto ele não começar a se deteriorar com o tempo, vai continuar sendo ele. Esse time branco, por exemplo, eu tô com ele desde 2001. Nós estamos em 2023. Eu jogo com o mesmo time ainda. 22 anos. Esse é da modalidade pastilha. Pastilha. Tô com ele ainda. Então eu levei os botões para mostrar pra ele e consegui chegar perto do Ademir. Falei, pá. Aí mostrei para ele ficou doido. Ele, pô, que maneiro, coisa e tal. E o meu pai, você me dá esse botão? Eu falei, não, olha só, me dá esse botão. Vamos refazer. Vamos refazer assim. Você me dá essa peça de jogo? Pra que eu fazer? Falei, não. Mas, pô, meu pai... Falei, não. Eu posso pedir até pra fazer um pra você. Falei. Foi? Vem, me manda teu endereço que eu faço outro e mando pra você. Mas esse daqui não. Não sai de jeito Aí nenhum. o Ademir autografou o botão dele. Passou um tempo, o Bangu lançou uma comemoração... passou um tempo, não. Passou quase 2 décadas. Uhum. O Bangu lançou uma camisa comemorativa em homenagem ao Ademir da Guia. E o lançamento foi lá no Barra Shopping. Aí o autógrafo já estava saindo. Como você viu que esse do Birajara já está saindo, até porque quem vai manuseando. Falei, vou levar lá de novo pro Ademir. Pra renovar, né? Renovar meu autógrafo. Aí tô lá na fila quietinho. Pô, chegou a minha vez. Aí cheguei perto do Ademir. Ademir, não sei se você lembra de mim. Ele, lembro! Você é o rapaz dos botões lá na inauguração do busto do meu pai. Eu falei, cara, eu fiquei... Aí tu entendeu? ficou em êxtase, Ganhei né? um ano, não é ganhei o dia, ganhei um ano. Caramba. Passado quase 20 anos, o teu ídolo lembrou de você. Você, velho. Entendeu? E Ademir da Guia foi um dos maiores jogadores. Eu peguei o finalzinho do Ademir da Guia, mas, pô, se ele joga hoje em dia, ele estaria trilhardário. Se eu não me engano, mesmo? o Zico Sim. tem ele como inspiração, não foi? Não Eu sei. acho que o Zico tinha o Ademir da Guia como Ele jogou muito tempo no Palmeiras, né? Sim, ele foi vendido novinho. Ele jogou no Bangu e foi vendido do Bangu. Ele ganhou o Mundial pelo Bangu. Pouca gente sabe, tá, galera? O Bangu é campeão do mundo. Ele ganhou o Mundial pelo Bangu e logo depois foi vendido pro Palmeiras e fez a carreira dele. E hoje ele é estátua aí no Palmeiras. Possivelmente é o maior jogador da história do Palmeiras. Mas jogava muito, assim. Se a gente mal comparar com jogadores modernos, porque esse cara não chega perto do que foi o Ademir da Guia. Mas se a gente tiver que usar algum jogador moderno para você ter uma ideia de quem foi Ademir da Guia, é o Zidane. Caramba. Imagina o Zidane. O Ademir da Guia era um Zidane melhorado. Agora, olha só como é que são Jogando as no coisas. terno, então. Sim. Agora, como é que são as coisas? Quando me perguntam assim, Fábio, qual foi o maior jogador que você viu jogar? Eu falo Zidane. Pois é. A minha resposta é Zidane. Aí ele fala, esse cara não chegou perto do que foi Ademir da Guia. Eu fico imaginando. Quanto que esse cara jogava? O quanto que esse cara não joga. Não, porque eu vi o Zidane fazer coisas assim, incríveis, jogando bola, sabe? E aí eu ouço essas histórias, eu fico, pô, por que eu não nasci um pouquinho A antes? gente que não gosta pouco de futebol, é verdade, né, cara? Eu sempre Ô, falo cara. isso, cara. Pra quem tem um pouquinho mais de idade, que teve a oportunidade de ver esses grandes jogadores, Essa galera, que né? eles, nos anos 90, você ainda tinha escasseando, não era a mesma coisa, mas a galera que eu peguei nos anos 70, nos anos 80, não dá gosto de ver futebol. Hoje em dia é muito difícil pra mim ver futebol. É mesmo? Porque mesmo esses jogadores que você tem como coisa do outro mundo, entendeu? Cara, não se comparam a ninguém. Não, eu acho que o que mudou demais, eu peguei também, assim, a minha, né, acompanhando futebol, a minha trajetória é bem pequena. Comecei nos anos 90. Eu sou de 7, 9. Sim. Nos anos 80 eu não entendia muito, nos anos 90 que a gente começou a... Então, no Vasco, eu sou assim, ó, Valdir, Jardel, dali pra cá. Né? Eu sou desse, Edmundo, né? Eu sou dali pra cá. Mas o que acontecia, e eu vejo muito falar na internet sobre isso, é que assim, antigamente,
todos os times grandes tinham craques. Todos. Então existia uma rivalidade, era Renato Gaúcho, era Túlio Maravilha, era essa rivalidade. Hoje, a quantidade de jogadores de alta qualidade é que é muito pequena. É, né? Sim. Então, é por isso que... Mas não é só hoje, no tipo Brasil, assim, não, cara. No mundo inteiro. É geral, né? No mundo inteiro, o futebol não se compara ao futebol Daqui que eu ponho. dos anos 70, 80. Gente, aí infelizmente a gente já está começando a chegar ao fim aqui do nosso que programa. isso, cara. Pô, que que isso? isso? Tanta história pra contar Não, mas, aí, mas cara. não, a gente está começando a chegar ao Tá final. só mais umas 60 histórias aí. Pela... mais umas 60 horas aqui de programa. Mole, mole. Mas deixa eu te falar, uma história que você chegou a ventilar aqui comigo. Em 2019 você participou do Sul-Americano lá em Buenos Aires. Buenos Aires. Você falou que viu lá uma maquete lá do River Plate. Conta essa história aí, que é aquela maquete do River Plate. Lembrava aí como é que é o negócio lá do Tá, eu Bangu. vou usar mais um pouquinho de tempo para acabar de estourar o teu tempo. Então vai. Pode explodir? Vamos Pode explodir o que você quiser. Eu vou beber mais uma água. Não, Boa. porque esse sul-americano, em cima daquela pergunta de... Mas não tá acabando, não. É só Não, tá. começando. Em cima daquela pergunta se a gente é profissional ou não, Ah, coisa sim. e tal. Tá. Tudo pra gente é muito difícil. Por exemplo, ano passado, o Bangu estava com um patrocínio. A gente, que o Bangu não, o Departamento de Futebol de Mesa do Bangu tinha um patrocínio. Nós fizemos 4 viagens no ano e nenhum atleta do Bangu gastou um tostão em nenhuma das 4 viagens. Que maravilha, hein? Entendeu? Viajamos. Se você fosse comprar um pirulito, o patrocínio pagava o pirulito. Legal. Isso ano passado. Em 2019, a gente não estava com patrocínio. Certo. Ia ter o Campeonato Sul-Americano, em Buenos Aires, na Argentina, e eu queria muito ir, porque, modéstia, eu tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro, de Sector Ball. Fui vice-campeão invicto e sem levar gols. Eu não levei gol no campeonato, eu perdi a final no shootout pro Weber, meu amigo, que na época era atleta do Botafogo e agora joga com a gente no Bangu. Shootout é tipo pênalti? É tipo um pênalti. Mas não é dali da marquinha. Não, Né? você bate, fica um botão na marca do meio de campo, você bate um escanteio para esse botão. Aí, se ela parar na marca do sector, você pode chutar. É bem difícil. Pô, caraca. Tanto que o shootout foi 1-0. Caramba, pênalti é um negócio que facilita, nesse caso aí, dificulta pra Não, caramba. é bem difícil. Então, eu fiz a campanha, cheguei na final invicto, sem levar gol, e continuei invicto, porque a final foi 0-0. Terminei o campeonato invicto, sem levar gol, perdi no shootout pro Weber, que hoje também é atleta do Bangu. Inclusive, ele é o atual bicampeão. Ele ganhou esse campeonato e ganhou ano passado também em Campinas, no Moisés Lucarelli. Tá. Aí ele já foi campeão jogando pelo Bangu. Então, eu tinha aquilo que a gente estava falando do treinamento, coisa e tal. Eu sabia que eu estava na ponta dos cascos, eu estava voando baixo. Então, eu queria muito ir no Sul-Americano porque eu sabia que eu tinha toda aí condição de ganhar. Entendeu? Só que eu não tinha patrocínio. Então, foi chegando o dia de fechar a inscrição e eu não tinha dinheiro para ir, sou aposentado. Entendeu? Tenho um filhinho pequeno, não tinha dinheiro para ir. Aí, vendo aquela situação, meu filho mais velho, o Bruno, ele falou: pai, é o seguinte, meu cartão não tem limite para isso. Mas faz o seguinte, vamos tirar a passagem no teu cartão que eu vou pagar a passagem. Aí. Falei, caraca. Aí falei, pô, não vai pesar. Aí, e mesmo assim não consegui. Ó, aposentado também não tem limite em cartão para tirar a passagem de avião, não. Eu dividi a passagem em 3 cartões, parcelamos em 12 vezes e o meu filho pagou para eu poder ir. Muito bem, já conseguia ir. A inscrição do Sul-Americano, e também não é chegar e jogar. Esses campeonatos sul-americano, mundial, eles têm um valor de inscrição, que é fixo, é $50. Na época dava R$250 a inscrição. A duração deles, mais ou menos, é quanto tempo? Depende. Normalmente são 4 dias. Tá. Porque tem várias modalidades, né? Normalmente são 4 dias. O Sul-Americano ele é sempre realizado no feriado de 12 de outubro, porque é um único feriado que é feriado, não pelo mesmo motivo, mas é feriado no Brasil, feriado na Argentina e na maior parte dos países da América do Sul. Para eles é o dia da raça. E a gente é dia de Nossa Senhora Aparecida. Faltava a inscrição
do campeonato, eu tenho uns amigos que eles têm uma padaria, o Carlinho e o Paulo, eles pagaram a inscrição para mim. Os $50. Os $50. Tá. R$250. Aham. E aí, o campeonato a gente chegou mais cedo, então na véspera de começar o campeonato, eu fui disputar 2 modalidades, o Chapas e o Sector Ball. Na véspera, eu estava num café, acho que é Troteria o nome, é tipo como se fosse uma confeitaria Colombo de Buenos Aires, assim, um negócio bem antigo, bem bacana pra caramba. A gente estava tomando um café ali, eu e 2 atletas do Vasco. Um deles, na verdade, o Abel, ele originalmente ele era atleta do Bangu e depois se transferiu para o Vasco. A gente estava ali tomando um café, a gente é muito amigo. E aí a gente estava conversando as dificuldades que é, né, praticar um esporte amador no Brasil. Eu falei, pô, aí eu estava contando, cara, vocês não imaginam como é que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui porque o Bruno está pagando minha passagem 12 vezes, porque os meus colegas da padaria pagaram a inscrição, para todo mundo confiou em mim. Aí eu falei assim para eles, mas é o seguinte, galera, eu vim para cá para disputar 2 campeonatos, o Chapas e o Sector Ball. Eu não sei qual dos 2 eu vou ganhar, mas eu posso falar para vocês hoje que um dos 2, pelo menos, vocês podem ter certeza, eu vou ganhar. Aí eu falo, não, é assim mesmo que se fala. No dia seguinte, eu ganhei o Chapas. Maneiro. Ganhei o Chapas. Na filmagem, era até o Moraes que estava junto com a gente, o Moraes estava filmando pra gente. Aí na filmagem, quando não aparece, porque ele está filmando, só aparece a voz dele na filmagem. Você falou que ia fazer, você conseguiu, você falou e conseguiu, cara. Aí eu já tinha conseguido o que eu tinha me proposto a fazer. Ganhar dos pelo 2 menos campeonatos, ganhar pelo menos um. No terceiro, no outro dia, no dia seguinte a esse, foi o campeonato de Sector Ball. E eu ganhei de novo. Que maneiro, cara. Eu ganhei os Maneiro, 2 né, campeonatos que eu fui disputar. Que maneiro. E aí acabei entrando para a história, porque outros jogadores ganharam o Sul-Americano em mais de uma modalidade, mas foram em edições diferentes. A única pessoa que ganhou um Sul-Americano em 2 modalidades na mesma edição fui eu. Marcelo Coutinho. Em Buenos Aires. Que maneiro. E ainda sou o campeão sul-americano, porque depois veio a pandemia, os campeonatos foram suspensos, o próximo é em 2024, ano que vem, no Chile. E você vai? Não sei ainda, porque eu não tenho patrocínio ainda. De novo, estou na situação de não mas ter Então, patrocínio. peraí. Então deixa eu falar uma coisa. Fecha em mim aqui. Fecha no homem que o homem tem o recado, vai. Olha só, galera, tá aí, ó. Marcelo Coutinho, um talento brasileiro no futebol de mesa, né? Não é futebol de botão, futebol de mesa. Futebol de mesa. Então, se você é empresário, empreendedor, você sabe o que você enfrentou para chegar onde você chegou. Por que você não dá um incentivo aí para o nosso atleta para que ele possa ir lá no Chile representar o Brasil e trazer o caneco, que é tão importante quanto qualquer outra modalidade? Com certeza. Não é isso? E no Chile 2024 e em Barcelona 2025, que o próximo campeonato mundial vai ser em Barcelona. Em Barcelona. Desafio dobrado. Aí olha Desafio só, dobrado. baseado nisso que você está falando, de incentivo e patrocínio, eu queria saber de que forma, aí para ajudar o empresário, de que forma esses campeonatos podem divulgar as empresas. Porque eu não sei como é assim, ó, torcida. Eu já fui muito assistir jogo de vôlei. Lembra no Centro Esportivo aqui em Campo Grande? Sim. Eu ia muito ali no Centro Esportivo esse jogo de vôlei. Mas toda vez que a gente chegava lá, a gente ganhava uma camisa da Kaiser. Verde, Kaiser. Então todo mundo ficava vestido com aquela camisa. Então era uma maneira. E ninguém pagava para entrar. A gente ia, mas a gente fazia a propaganda para a empresa que patrocinava o evento, entendeu? Então, será que existe uma maneira de transformar esse patrocínio em divulgação, trazendo uma galera para assistir o campeonato? Como é que funciona isso, entendeu? Sim, o futebol de mesa, infelizmente, não é um esporte que atrai multidões para as arquibancadas. Mas, em compensação, é um esporte em que todos os grandes clubes do Brasil estão envolvidos. Então, aqui no Rio de Janeiro, os 6 grandes clubes de futebol, todos os 6 têm departamento de futebol de mesa. E, inclusive, outros. A Portuguesa tem um departamento fortíssimo, o Friburguense tem um departamento fortíssimo, e você vai para os outros estados, a mesma coisa. Em São Paulo, o Corinthians tem um departamento, o Palmeiras tem, o São Paulo tem, todo mundo tem. Vai no Rio Grande do Sul, Internacional tem departamento. Então, é um esporte
em que, paradoxalmente, justamente por isso, é um esporte em que o Bangu disputa com os outros em igualdade de condições. Aham. Então, é um esporte que, por exemplo, hoje, das 7 modalidades oficiais da Confederação Brasileira, o Bangu é o campeão brasileiro em 2. Olha isso. O Bangu é o campeão sul-americano em 2. Entendeu? Então, o retorno... Aí depende mais da marca, né, de saber trabalhar esse marketing do que da gente propriamente. Mas você pode vender isso, né? Que você patrocina o campeão brasileiro. Não é? Porque se chega... Você derrotou o fulano de tal numa final. E porque se na hora que chega... Na final do Chapas, eu derrotei um atleta da Argentina. E na final do Sector Ball, eu derrotei um atleta do Vasco. Aí. Entendeu? Onde que no futebol, o Bangu Nesse atualmente, momento, por mais capenga que o Vasco esteja, que o Bangu vai chegar numa final com o Vasco e vai ganhar. O futebol de mesa chega. De igualdade de condições, como você disse. Não só com o Vasco. Com qualquer um que a gente chegar, nós vamos jogar em igualdade de condições. Não, e pelo que ele está falando, não só o Bangu, mas o Brasil é uma potência. Sim. Né? Se chegasse um incentivo... Porque onde tem incentivo, tem divulgação. Porque é interessante para a marca. Né? Onde tem incentivo, tem divulgação. Não, vamos fazer um campeonato disso daí dentro do shopping. Tá entendendo? Vamos passar um dia inteiro no shopping fazendo um campeonato disso daí. Eu falei para vocês que agora... A coisa de 1 ou 2 semanas se encerrou o Brasileiro de 12 Toques, que foi aqui no Rio de Janeiro, e foi disputado em um shopping. E agora tá rolando, no momento que a gente faz essa gravação, tá rolando o Campeonato Brasileiro de Subútil em Londrina, que também está sendo jogado dentro de um shopping. Entendeu? Então, isso a gente tem muito. Evento de shopping, a gente faz muito, tá vendo? muito. Eu não sabia. Mas é assim, o cara não sabe. O que está acontecendo ali? Tem um monte de gente, tá maior gritaria. Aí o cara vai lá ver. Quando ele chega lá para ver, ih, cara, campeonato de futebol de mesa, que maneiro. Quem é que tá jogando? O cara... E aí você com a camisa estampada com a marca, começa a divulgação. Aí já tem um produto da marca ali para vender. Você tá entendendo? Às vezes é uma marca de caderno, o cara bota lá um caderno para vender. O que ele está dizendo é assim, que quem for fazer o marketing, né, quem for fazer o patrocínio, ele tem que saber explorar bem. Saber explorar isso aí. Né? É isso Mas aí. eles são porque craques, a nossa parte você já faz, a gente né? faz. A gente se dedica, a gente entra para ganhar. Qualquer campeonato, o Bangu entra para ganhar. Pode não ganhar. Lógico, todo mundo quer ganhar. O Bangu e todos os outros também querem ganhar. Isso. A gente pode até não ganhar, mas que nós vamos entrar em condições de ganhar qualquer título, isso com certeza. Nós somos uma equipe muito forte. Que maneiro. Voltando ao negócio do River Plate, do River Plate. Pois é. É da maquete, né? Aí eu fui visitar o Monumental, que realmente é monumental, né, mesmo, cara? Porra, é um negócio gigantesco, cara. E eles têm um museu maneiríssimo. E conheci um monte de coisa da história do Rio, inclusive uma coisa que eu não sabia descobrir há 4 anos atrás, quando eu fui na Argentina, em Buenos Aires, que, na verdade, o River e o Boca eram vizinhos. O River foi fundado na Boca. É mesmo? Só que o Boca ficou, eles eram vizinho de rua. É mesmo? Só que o Boca ficou na Boca e o River foi andando. Cada hora ele estava montando um campo no lugar. O campo foi andando. Até eles chegarem na região, eles estão numa região de alto poder aquisitivo dentro de Buenos Aires. É por isso que a torcida do River é chamada de Los Milionários. Sim. Que estão num bairro de alto poder aquisitivo. E aí, dentro do Museu do River, tem várias maquetes desses vários estádios do River. E eu tô vindo lá tirando foto. Quando eu parei, não falei, rapaz, onde que eu já vi isso aqui? Não, esse não é o estádio do River, eu já vi isso aqui, onde que eu já vi isso? Aí eu falei, caraca, é o primeiro campo do Bangu. Igualzinho. Eles vieram aqui... Não sei se eles vieram, não sei quem copiou quem, ou se é aquele negócio do inconsciente coletivo. Mas o campo, o estádio, esse estádio do River naquele momento, que era com arquibancada de madeira, coisa e tal, era idêntico ao antigo estádio da Rua Ferrer. E eu lembro que eu te mandei foto. Foi um dos eles motivos. são igualzinhos mesmo. Como é que pode, né?
Em termos de data, você se lembra se Não o lembro. do Bangu era Não anterior? Não ou do- lembro. Não dá. Mas Não. uma coisa Quem que copiou quem, né? Não, mas uma coisa Mas alguém daqui interessante... do Bangu copiar lá é mais difícil. A gente tem sempre que lembrar que o Bangu, o Clube Bangu, ele é pioneiro em muitas coisas. Entendeu? As pessoas hoje em dia não enxergam a grandeza do Bangu e da importância do Bangu dentro do futebol brasileiro. Então, o Bangu, por exemplo, o Bangu foi o primeiro clube do Brasil a ter um CT, um centro de treinamento, que era a famosa Vila Hípica, hoje em dia não existe mais, ali na Estrada do Retiro. E o CT do Bangu, ele foi usado como concentração para a seleção da Espanha na Copa de 50. A seleção da Espanha se concentrou no CT do Bangu, na Estrada do Retiro, que hoje não existe mais. E aí teve o primeiro campeonato sul-americano de futebol, em 1919. O Estádio das Laranjeiras foi construído para sediar esse primeiro campeonato sul-americano. Veio Argentina, Uruguai, coisa e tal. Então, antes de jogar o campeonato sul-americano, a seleção da Argentina despencou para Bangu para jogar um amistoso com o Bangu no estádio da Rua Ferrer. Hoje, para quem não localiza, o estádio da Rua Ferrer fica no quadrilátero compreendido pela Rua Fonseca, Avenida Santa Cruz, o Calçadão, né, a Cônego, e a Rua Professor Clemente Ferreira. Tudo que está dentro desse quadrado era o antigo estádio do Bangu. Bem próximo do shopping. Do lado. Era do literalmente era Jardim da Fábrica nessa época. A primeira partida de futebol no Brasil, essa história de Charles Miller, é a história que Paulista conta. A primeira partida de futebol no Brasil foi disputada em Bangu, no Jardim da Fábrica Bangu, no lugar onde hoje está a estátua de Thomas Donoghue, que é o verdadeiro introdutor do futebol no Brasil. Caramba. Esqueçam Charles Miller. Exatamente. Thomas Donoghue introduziu o futebol no Brasil. Então a seleção da Argentina despencou para jogar um amistoso aqui. Amistoso esse que foi 1-1. Tá? Olha aí. 1-1, Bangu e Argentina. Olha aí. Então o Bangu jogou com a Argentina antes mesmo do Brasil jogar com a Argentina. E a história, né, cara? Ninguém divulga isso. E talvez, não sei, né? De repente os argentinos viram aquele estádiozinho bonito, que era bem bonito. Os antigos chamavam de a Cancha Encantada da Rua Ferrer. De tão bonito que o estádio era. Ele era de madeira, ele pegou fogo. Depois ele foi substituído por alvenaria. E até que nos anos 40, 45, alguma coisa assim, depois da guerra, construiu-se Moça Bonita e o Bangu se transferiu para lá. Então ele era um estádiozinho de madeira, bonitinho, e ele era extremamente idêntico a uma das encarnações do estádio do River Plate. Ah, não tem coincidência, né? Não sei, pois é. É muito difícil. Pra mim, os argentinos chegaram aqui e olharam, foi lá, pô, que desenho. bonitinho, assim, deixa eu desenhar isso aqui. Foi depois que eles vieram aqui, não foi? Eu também acho. Se não tiver foi, algum- fica sendo. Vai Se que- algum argentino estiver escutando, corrige a gente. Mas se não foi, fica sendo. Copiaram o estádio do Bangu. Com certeza. Bacana demais, né, cara? Muito show de bola. Meus amigos, nós estamos aqui nos deliciando com o papo do Marcelo, né? Coutinho, tá vendo? Marcelo Coutinho, né? Cara, assim, é muito difícil a gente ter palavras, né? Encontrar palavras no vocabulário para você agradecer, né? De uma forma de te agradecer Pô, eu que agradeço. por cara. toda essa contribuição, cara. Eu adoro história. Minha graduação foi em física, mas eu comecei a gostar muito de história com um ex-professor meu, o professor Samir. Se eu não tivesse passado lá para o vestibular de história, de física, certamente eu acho que eu teria me encaminhado. Eu gosto muito dessas histórias. A gente resgatar, né? A gente fica se deliciando com essas histórias aqui, né? E assim, a sua gentileza de vir aqui. É claro que você gosta do assunto, gosta do futebol. Pô, de botão, dois assuntos que eu futebol amo. de mesa, quase que eu falei futebol de mesa. Você gosta, né? Futebol de mesa, mas é claro que você teve que se despencar. Eu sei que você está passando por problemas particulares sérios, né? E mesmo assim, com um sorriso largo, está vindo aqui
nos agraciando com essas histórias. Não tem palavras para a gente agradecer a tua presença aqui, ô Marcelo. Muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço a oportunidade de falar de duas coisas que eu amo, que é o futebol de mesa e falar de Bangu, né? Bangu é sempre aí, Bangu/Bangu. É isso aí. Tanto o meu bairro quanto o clube são as duas coisas que eu sou extremamente apaixonado. E é um prazer falar. E deixa eu só completar. Pode falar. Quando eu estava falando da criação do departamento, o episódio do Marinho, que a gente chegou lá. Sim. Eu comentei que eu vinha tentando contato com o Bangu e não vinha conseguindo. Isso é uma outra coisa curiosa, né? A história dos dois times. Desde criança, mesmo quando a gente jogava no Estrelão, eu já tinha ciência, eu sabia que existia o futebol de mesa. É profissional, vamos dizer, mas aquilo naquela época, uma criança na virada dos anos 70 para os anos 80 era algo assim, alienígena, inalcançável. Uhum. Entendeu? Mas desde criança eu sempre falava isso, que um dia eu seria jogador profissional de botão. Não sou, porque eu não ganho dinheiro. Não, eu já tinha o objetivo de ser um jogador de futebol de mesa e que eu iria jogar no Bangu. Sempre falei isso, não tinha negócio, vou crescer, vou jogar botão no Vasco. Recebe proposta? Não. Tu recebe proposta para jogar em outro time? Eventualmente, sim, mas ninguém me tira do Bangu. Não tira do Bangu. Esse é banguense raiz. Não tira do Bangu. E eu sempre falei isso, que eu ia crescer para jogar botão no Bangu. Até que, finalmente, o presidente Varela teve a cortesia de me receber, me deu a oportunidade de montar o departamento do Bangu, realizar um sonho de infância. Uma coisa que eu sempre quis. Estamos lá no Bangu até hoje. É muito importante a gente lembrar também que o departamento de futebol de mesa ele não dá nenhuma despesa para o clube. O departamento de futebol de mesa é autossustentável. Tudo nosso uniforme a gente corre atrás, nosso material a gente corre atrás. Então a gente representa o Bangu simplesmente pelo prazer, pelo orgulho de representar. Eu represento por amor e os colegas... A gente tem outro, o Luizinho, que comentou a postagem, é outro colega da equipe que é banguense também. Show. Os outros não são banguenses, mas têm um imenso amor. Tanto que a gente é um grupo pequeno, primeiro por causa da distância, entendeu? A gente não tem oportunidade de treinar durante a semana, como os outros clubes fazem, porque são mais centralizados, coisa e tal. Tem clube que funciona de segunda a segunda. Os caras treinam todos os dias. Mas você está melhor localizado na cidade. Eu não moro mais em Bangu desde 91, embora esteja toda semana em Bangu. As minhas raízes elas só se alongaram para lá, mas elas não foram e não serão cortadas de maneira nenhuma. Então, toda semana eu estou em Bangu, mas não moro mais. E é complicado você vir treinar de noite em Bangu. Então, a gente não tem... a gente não pode oferecer a mesma condição a todos os jogadores. Inclusive, o que acontece é justamente o contrário. A gente forma jogador, o Bangu é um clube formador. Depois que o atleta está pronto, está tinindo, aí vem um clube grande, vem para cá, aí leva nosso jogador embora. Isso acontece muito com a gente, muito. A gente tem ex-jogadores do Bangu em praticamente todos os clubes do Rio de Janeiro. Caramba! Jogadores que nós formamos e acabaram indo para outros clubes. Então, a gente é uma equipe pequena, mas é uma equipe não só unida, mas muito consciente do que é ser Bangu, do que é estar no Bangu. Representar mesmo. Representar o Bangu. De coração, orgulho, né? Do orgulho que é vestir essa camisa. A gente sempre diz, né? A camisa do Bangu não se veste. A camisa do Bangu tem-se a honra. Maravilha. E a gente tem essa honra. Caramba, que legal. E assim, se alguém quiser jogar, conhecer mais o futebol de mesa lá do Bangu, só entrar em contato com a gente. Como é que faz para entrar em contato? Qual o canal mais fácil, sim, para entrar em contato contigo, com o departamento? O mais fácil é pelo meu WhatsApp. Se quiser, pode falar que o pessoal vai colocar aqui depois. 21, né, Rio de Janeiro, 994 13 41 13. É o meu WhatsApp. A gente tem um canal no YouTube, que é Bangu Futebol de Mesa TV, tudo junto, sem ponto, sem nada, Bangu Futebol de Mesa TV. A gente tem um programa semanal
E tem vários tipos de programa. A gente tem programa de entrevista, programa acompanhando a gente em campeonato, programa ensinando a fazer material. Que legal. Programa de regra. Tem um programa chamado Como Se Joga, que cada programa a gente ensina como se joga As uma regras. regra. Então aquela pessoa que hoje está assistindo e já quer Sim. já aprender, não, eu quero saber como é que é o 12 toques. Aí Isso. ela já consegue... Tem lá um no Como Se Joga 12 toques. No mínimo, ela já tem esse primeiro contato, Sim, já Vou vê, dar uma pô... conferida, eu já sou sei um mais que ou quero menos. ver como que Com faz. certeza. E aí, não, eu me adaptei mais aqui nesse Isso. toque, 12 toques, e pelo menos já vai mais bem preparado lá para você. E Mas temos você o recebe canal, bem? temos o canal o perfil no Instagram, né? Instagram. Que é Bangu Futebol de Mesa, com um ponto antes de cada Separando palavra. tudo. Então é bangu.futebol.de.mesa. Esse é o Instagram. Show de bola. E aí é só entrar em contato. Eu mesmo Só entrar já em fui lá. contato. A gente treina sábado pela manhã, com exceção de quando a gente está disputando algum campeonato em outro lugar. Mas não tendo campeonato fora, a gente treina todo sábado na sede social, lá no Centro Bangu, pertinho do shopping, pertinho da Igreja de Santa Cecília, pertinho do Largo. De 9 até 1h, mais ou menos. Meio-dia e meia, 1h. Todo sábado a gente está lá. Já vai dando aquela fominha também, né? Também. Pois cara. Aí a gente já fica por ali pelo restaurante mesmo, Já fica pela por ali comida mesmo. aquilo ali. Com certeza. Enfim. É isso aí. Pessoal, infelizmente a dor do parto é grande, né? Quero deixar as portas abertas, Marcelo, para você Obrigado. falar muito mais. Tem muito mais história aqui. Ele trouxe Certeza. até aquele pano ali, que é onde ele faz a limpeza do botão. Sim, tem isso. Mas tem muita Tem muita coisa. coisa. Esse menino aí, rapaz, me permita te chamar de menino, tem muita história para contar. Mais de 40 anos de história para contar. Só que o nosso tempo aqui é limitado, mas sinta-se à vontade, está convidado, portas abertas. Edu, estou com vontade de falar das nossas conquistas aí mais um bocado. É só agendar que você já está aqui, a cadeira é sua. Tá bom? É verdade. Então, daqui a 15 dias, nós vamos defender o título brasileiro, né? 15 e 16 de julho vai ser disputado o Campeonato Brasileiro de Sectorball, vai ser no CT do Botafogo, na Rua do Resende, se não me engano, no centro da cidade. E a gente vai defender o título, né? Embora a gente esteja um pouquinho prejudicado na preparação da equipe, pelo episódio lamentável episódio que infelizmente aconteceu comigo, mas nós vamos estar lá. E daqui a 2 semanas, quem sabe, a gente já tem assunto aí para falar do... Olha aí. Tomara, Deus ouça, bicampeonato brasileiro isso aí, o caneco do Bangu. Do Bangu. Mas, Marcelo, conta aí, meu amigo, o que está se passando, o que está acontecendo contigo, o que está acontecendo atualmente aí com você, meu amigo? Bom, há 20 dias, mais ou menos, infelizmente, eu tive um incêndio em casa, né? Caramba. Graças a Deus, agradeço muito, cara. Eu, minha esposa, nosso filhinho, a gente não estava em casa, a gente tinha saído para ir numa festinha, inclusive, de aniversário de uma coleguinha dele. E aí meu filho mais velho ligou e já tinha bombeiro, já tinha tudo, tava pegando fogo. Caramba, velho. E aí foi um negócio meio complicado, destruiu um quarto inteiro, pegou um cômodo e meio, um quarto, metade da sala. Só que no quarto a gente perdeu tudo, né, cara? Perdeu tudo que está dentro do quarto, tanto de eletrodoméstico, televisão, ar-condicionado, céu de menos, mas roupa ficou com a roupa geralzão, do corpo. velho. Caramba. Com a roupa do corpo. Que situação, hein? Ficou com a roupa do corpo. E aí é isso, né, cara? E agora tá uma luta para reconstruir. E aí, graças a Deus, eu tive a ajuda de alguns amigos. Aliás, de muitos amigos. O pessoal ajudou muito, o Brasil inteiro foi muito solidário, cada um contribuindo com um pouquinho, me ajudou. Agora eu já fiz a parte da alvenaria e estou na parte da pintura. Começou a parte da pintura, estamos lutando lá para tirar o cheiro de queimado que está entranhado na laje. Tá forte, né? Pois é. E é essa situação aí, mas tentando reconstruir, né? É aquele negócio. Eu sou sempre muito grato à providência divina, ao livramento, conforme a religião de cada um quiser dizer. Mas eu sou um bandista, todo mundo sabe que eu sou um bandista, então eu agradeço aos meus guias, meus protetores que tiraram a gente de casa. Não machucou ninguém. Então a primeira gratidão que eu tenho é essa. Não machucou ninguém.
A segunda gratidão, perdi um quarto inteiro com tudo que tá dentro, perdi metade da sala, perdi um monte de troféu, memórias. Pô, minha esposa vai operar a vesícula, perdeu os exames todos. Nossa. Cara, é muita coisa, cara. É só quem já Tá revirou vivendo. um incêndio sabe a dor que é. Mas também foi um quarto e meio. A estrutura, o resto da casa não pegou nada. Pegou a fumaça. A casa tá preta. A casa tá preta, toda preta. Vai ter que ser totalmente pintada, enfim. E aí estamos na luta, né, de reconstruir, mas sempre muito grato. Por ninguém ter se machucado, hoje eu podia não ter casa. Nossa, Mas eu imagina. tenho casa. Graças a Deus. Graças a Deus. E muito grato às pessoas que me ajudaram. Que é graças à ajuda dessas pessoas que eu estou podendo pagar profissionais para fazer os reparos. Reconstruir, Enfim, né? reconstruir. E assim, se alguém quiser continuar ajudando, porque você fez uma vaquinha, né? Uma vaquinha online. Foi o Robson Marfa. O Robson que fez. Do Botafogo. Aí finalizou, mas assim, se alguém quiser ajudar, alguma coisa assim, passa o seu contato, né? Para as pessoas entrarem em contato contigo, para quem quiser ajudar. Sim, pois é sempre meio constrangedor, né? Mas Não momento fica difícil. assim, não. É claro. É um momento difícil. Só quem está passando, né? Ou Sim. quem já passou, Ou quem sabe. já passou, sabe? É. A gente fica vendo aquelas pessoas que perderam tudo na enchente, coisa e tal, e a gente nunca imagina que um dia aquilo Vai pode ser acontecer. E quando acontece, você não tem noção do sentimento que é. Nunca tá preparado para isso, Não né? dava cara? preparar. Você saiu da tua casa, estava tudo certo, você voltou meia hora depois, você não tem mais roupa, você não tem mais quarto, você não tem mais documento, você não tem mais nada. Nossa, mano. Entendeu? Você não tem mais lembranças, você não tem mais foto, você não tem mais nada. O Caramba. fogo comeu Consumiu tudo em meia tudo. hora. Deu tudo. Entendeu? Então tem os mesmos contatos, né, que eu passando agora. Tem o meu WhatsApp. Pode repetir, por favor. É 21, Rio de Janeiro, 9 94 13 41 13. Ou os contatos do Bangu, tanto para o nosso canal do YouTube, Bangu Futebol de Mesa TV, tudo junto, sem ponto, sem nada. Ou Bangu Futebol de Mesa, com um pontinho entre cada palavra, que é o perfil do Instagram. Legal. Show de bola. Galera, vamos ajudar, né? Porque, assim, e Fábio, né? E tá aqui, né? Batendo um papo com a gente, né? É isso aí, meu amigo. Eu acho assim, a base de Nietzsche, né? Nietzsche sempre dizia que o que não me mata me fortalece. É isso aí. E é mais ou menos por aí mesmo. A gente vai sair, estamos saindo, eu e minha família, estamos saindo mais fortalecidos disso daí. E, enfim, agora é reconstruir, tocar em frente. É isso aí, galera. Todo mundo, né, tem o seu espinho, os seus momentos de dificuldade, mas cabe a gente que conhece a pessoa, né, e de fazer o seu papel, cada um nas suas possibilidades, né? Sim. Mas vai dar tudo certo. Se Deus isso quiser. aí. Se Deus quiser. Pois é, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês. Fábio, o que você achou do programa, Fábio? Cara, eu tô maravilhado com esse programa, sabe? Eu vi essas histórias do futebol de mesa, me trouxe a uma época na minha infância, que eu me lembro, vou contar uma história rapidinho. Fica à vontade. Eu me lembro de meu pai chegar em casa, eu pedi para ele comprar uma mesa da Xalingo, né? E falar para ele, pai, me dá uma mesa de futebol de mesa, de botão, né? E aí ele chegou em casa com 2 times. Ele falou, eu não consegui comprar, porque estava caro, e eu comprei só esses 2 times aqui. Eu falei, tudo bem, a gente joga no chão, no vermelhão, né? Marca lá com giz o limite da mesa e joga ali, brinca ali de boa. Já estava feliz. Já estava felizão. Aí depois de um tempo ele falou para mim assim, filho, joga essa sacola de lixo para mim, por favor, na lixeira. Aí quando eu saí de casa, assim, pra jogar, eu morava no apartamento, quando eu saí de casa, que eu voltei, a mesa tava lá, né? E eu fiquei naquela alegria, naquele desespero, sem quase conseguir entrar com a mesa. Vai dizer que você tava com a mesa deitada querendo entrar com a porra. Entrava assim mesmo. E, cara, Marcelo, agradecer muito a tua presença aqui, a tua generosidade. Lembrar a galera, pessoal, que ficou aqui até o final do vídeo, ele contou uma história aqui, né? E apesar... Olha só, né, cara? Que caráter. Apesar de um momento difícil, ele falou resiliência. Ele falou, não, a gente está se levantando, a gente vai chegar lá. E eu creio nisso. E agradecer, assim, dobrado. Porque você, mesmo passando por essa situação, está aqui com um sorriso, está aqui com alegria, divertiu a gente, contou a história. E eu vou cobrar.
você prometeu que vai voltar pra contar a história aí com o outro cara, trazer resenha pra gente. O título. Vai ter que É. vir com o título, Vai ter irmão. que vir com o caneco de quem vai defender Vai o título botar o caneco agora. aqui, ó. É isso aí. É isso vai aí. trazer o caneco aqui pra gente ver, não é isso? Se Deus quiser. É isso aí. Não podemos prometer, mas luta vai ter. É A gente isso aí. entra pra ganhar isso com certeza. Se É ganha isso aí. outra história. É isso aí. Obrigado pela tua presença. Que Eu que presente pra agradeço. gente. Que presente, né? Poxa, eu tô emocionado aqui. As minhas histórias de Bangu também, quando eu fui ao Maracanã, lá na final do Campeonato Brasileiro. A minha fase também de jogador de botão. Né? Jogador, pega o botão, jogador Todo de moleque botão. jogou, né, cara? Não tem jeito. Com certeza, né? Não é à toa que hoje a gente traz o esporte e muita gente se identifica, né? Sim. Então, faço minhas palavras aí do Fábio. Queria te agradecer, suas considerações finais. Eu que agradeço. Eu que agradeço, como vocês disseram, né? É um momento que eu estou passando e para mim foi muito importante. Eu queria muito vir, independente do que está acontecendo, para ter esse momento de eu mesmo espairecer um pouquinho. E outra coisa, a gente joga, a gente pratica um esporte muito pouco difundido, muito mal entendido pelas pessoas, que ficam com essa ideia, né, que jogador de futebol de mesa é um monte de velho babão, que é com brinquedo de criança, e não é isso, né? Tanto não é esporte mesmo. que você pega o clube dos 13, todos os 13 têm departamento de futebol de mesa. É um esporte como outro qualquer. Ah, isso aí. E é sempre muito importante a gente ocupar qualquer espaço para divulgar o futebol de mesa, para as pessoas entenderem o que é que a gente joga, o que é que a gente pratica. Então, apesar de tudo, eu não poderia perder essa oportunidade de falar sobre futebol de mesa, falar sobre o departamento do Bangu. Como eu disse para vocês, a gente rala pra caramba, a gente corre atrás, a gente não tem os investimentos que os clubes maiores têm, mas a gente, com a nossa luta, o pouquinho que a gente tem, a gente faz bonito, a gente representa bem o nome do Bangu. E falar do meu bairro, né, cara? Falar do meu bairro. Não tem como. Raízes cravadas lá, né, irmão? Não tem como, Com não tem certeza. como. Galera, eu queria mais uma vez agradecer ao Marcelo Coutinho, deixar aqui bem explícito, né? A boa vontade dele de trazer tudo, né? Conforme eu falei para vocês. E é esporte mesmo, galera. Eu andei vendo alguns vídeos. Cara, tem tática, tem forma de defender, tem forma de atacar. Não é um negócio. É a brincadeira nossa, a gente remete, a gente brincava lá. É uma delícia. Mas se você até está vendo esse programa, né? E pensa, poxa, eu vou me aproximar. Ele já deixou o contato dele aqui. Se prepara mesmo, irmão, porque o negócio não é fácil, não. Antigamente a gente dava 2, 3 toquinhos com a palheta, gol, né? Não, é aquilo dali, só que com regra, vai ter que estudar regra, vai ter que estudar o adversário que você Isso vai mesmo. pegar. Sim, tem muito isso. Você tem que se preparar. É um esporte realmente na acepção da palavra, né? Então, obrigado, Marcelo. Fabinho, obrigado. Você é o nosso incomensurável. O meu amigo Edmilson, ele fez uma pergunta. Tem VAR? Tem VAR no futebol? Não tem não, mas curiosamente, muito antes do advento do VAR, já existiu um título brasileiro de clubes decidido no VAR, num suposto VAR. É mesmo? É uma final do Conta aí, Campeonato rapidinho. Brasileiro de 3 toques. Era o Flamengo contra não sei quem. E a gente tem muito esse hábito. Quem faz a nossa própria cobertura somos nós mesmos. Vocês mesmo que A gente filmam. fica filmando o outro. Vai filmando. E em determinado momento teve um chute. Bola entrou? Ficou não a dúvida se entrou ou não entrou. E tinha um rapaz filmando. E aí? E aí não, o fulano tava filmando. Pega lá. Foram lá no fulano filmando e vai, a bola entrou, não entrou, passa devagarzinho. E chegaram à conclusão que a bola tinha de fato entrado. Totalmente. Igual mesmo no futebol. Tem que Então, passar muito antes de se falar em VAR, já se fala. título brasileiro foi o único título do Flamengo na bola 3 toques, título de clubes. Ele foi decidido num VAR. Olha Um aí, suposto curiosidade VAR. maneira. Tá vendo, cara? Olha que maneiro. Olha né? o futebol de mesa antecedendo o futebol em 10 anos. Mano, é uma história, velho. Tu imagina como deve ser bacana
o campeonato, né, cara? Deve ser muito legal. Muito legal. É Igual muito tu legal. falou, você jogar conforme adversário, você saber as fraquezas. Tem jogador Estudar. que você derrota ele no psicológico. No Brasileiro do ano passado, de Chapas, eu virei um jogo com uma frase pro cara. Eu já sabia que ele é um cara... Fala a frase aí. Pois é, ele tava me ganhando de 1-0, aí teve uma falta, eu chutei mal a falta, muito mal. E a bola bateu dentro da chapa dele, fez uma curva improvável e encobriu o goleiro. E foi gol. Pra não dizer, uma sorte. Entendeu? E aí eu comemorei golaço, maior. Sorte. Maior pra não sorte. Pra não falar outra coisa. Aí, eu sabendo que ele é fraco psicologicamente, veio pra ele, sorte o quê, rapá? Tu mora comigo? Tu sabe se eu treino isso? Eu treino isso aqui toda Todo semana, dia. cara. Todo dia, 3 horas da manhã, eu tô treinando isso aqui. Bota aí de novo pra tu ver se eu não faço. Aí ele ficou olhando. Tava 1-0 pra ele. O jogo terminou 4-1 pra mim. Ai, meu Deus. Acabou com o psicológico do cara. Esse cara ele é conhecido. Todo mundo ganha Coitado, dele do mesmo rapaz. jeito. Ganha dele no Do psicológico. psicológico. É isso aí, galera. Histórias como essa, quem quiser pode procurar o Marcelo lá, bater um papo, vai ser bem recebido. Eu fui bem recebido, fui lá há muitos anos atrás, já conheço o Marcelo assim, né? E o Pode Explodir encaixou direitinho como uma luva para ele, né? Quando eu chamei ele, ele aceitou de primeira. Pode procurar, é assim o tempo todo, história Sim. bacana, tá rindo, tá sempre de bom humor. Né? Obrigado por vocês estarem aqui até agora, nos acompanhando com essas histórias maravilhosas, né, que o Marcelo trouxe aqui pra gente. Não esqueça de nos acompanhar nos canais, nos sigam lá, @Pode Explodir. Curta, compartilhe, fala para o pessoal, ó, tem um programa legal aqui que está incentivando aí novos empreendedores, contando histórias de pessoas bacanas como essa história que a gente ouviu hoje. Tá? Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Valeu! Cara, Marcelo. Gente, brigadão. Eu que agradeço.